E em mais um dia comum na cidade de Kaiju, um alerta de emergência é emitido, pedindo para alguns moradores irem a um abrigo de segurança. Nisso, um monstro começa a atacar a cidade, e o recado segue sendo emitido para todos os moradores locais, indicando as maiores áreas de risco. Nisso, uma mulher os informa que o monstro está saindo de Yotobashi em direção à cidade de Yamashita, medindo aproximadamente 60 metros. E então, todas as unidades combativas da cidade vão até a criatura e abrem fogo contra o monstro. Em seguida, a terceira divisão combativa desce no local para enfrentar a criatura, e assim um combate feroz tem início entre as duas forças, até que de repente, uma das mulheres integrantes do terceiro batalhão atravessa o corpo do monstro, utilizando uma arma de guerra poderosa. Nisso, o monstro explode em um banho de sangue, e assim, com a maior facilidade do mundo, o monstro é exterminado. E enquanto isso, um dos trabalhadores comeu seu lanche enquanto observa de longe as tripas do monstro jogadas para todos os lados. Nisso, o líder da equipe decide colocá-lo para trabalhar. Ao voltar para a cidade, os moradores locais começam a exaltar os integrantes da terceira divisão, após eles finalmente conseguirem derrotar o Kaiju. Além disso, eles saúdam o fato da terceira divisão sempre conseguir derrotar o Kaiju sem ter nenhuma baixa na equipe. Enquanto isso, aquele trabalhador caminha pela cidade, passando lado a lado com a capitã da terceira divisão. Em seguida, ele fala um pouco sobre seu trabalho, que consiste em limpar as áreas que rolam as batalhas contra o Kaiju. E como eles pegam apenas as sobras dos monstros, eles acabam não recebendo tanta gratidão do povo. E durante seu trabalho, ele é parado pelo drone de um superior, que pede para ele entregar uma amostra do monstro, pois a Izumo Tech está precisando. E voltando ao trabalho, Kafka nota os seus companheiros erguendo um pedaço gigante de tripa e diz a eles que ainda não é hora disso, porém eles acabam vindo tarde demais. E as tripas explodem, pegando um pouco de sangue na superfície da pele de um dos trabalhadores. Nisso, Kafka presta os primeiros socorros ao seu amigo e o tranquiliza, dizendo que isso já ocorreu várias vezes com ele também. Nisso, Kafka nota que o cenário após o combate sempre fica essa bagunça, quando a terceira divisão é chamada, pois os corpos dos monstros ficam tão desfigurados a ponto deles não conseguirem diferenciar o que é órgão e o que não é. E ao dar um 360 na área, Kafka afirma que eles não darão um jeito na situação em apenas uma semana, como o chefe pediu. Nisso, um dos funcionários chama a atenção dele e explica que Kafka vai ser transferido para um outro lugar, pois ele cuidará da área dos intestinos. E ao ver isso, ele começa a desesperar, mas é levado à força até o local. Nisso, outro funcionário se questiona se trabalhar no intestino é realmente tão ruim assim. E o colega ao lado nem se dá o trabalho de responder essa pergunta, pois basta eles se lembrarem do que se passa no intestino do monstro. E por ficarem expostos a uma cena tão insalubre como essa, muitos deles ficam sem conseguir comer por uma semana após trabalharem nesse local. E após o trabalho sujo, Kafka chega em casa cansado e enjoado, pois mesmo deixando o local, ele ainda é capaz de sentir o cheiro ruim do ambiente. E então, para se distrair, ele presta atenção na matéria da TV, que fala sobre um Kaiju que foi derrotado graças à atuação heróica da terceira divisão da Força de Defesa. E a líder dessa divisão é a tão prestigiada Capitã Mina Ashiro. E além de ter conquistado esse título de capitã com apenas 27 anos de idade, ela também foi responsável por eliminar centenas de Kaijus. Fora isso, a sua atitude descolada e elegante faz com que ela seja a capitã mais popular dentre todas. E como se isso já não fosse o bastante, há rumores sobre Mina Ashiro estar concorrendo ao cargo de comandante. Dito isso, a jornalista afirma que a garota de fato tem um futuro brilhante em seu caminho. Nisso, Kafka desliga a TV decepcionado consigo próprio, pois, diferente de Mina Ashiro, ele acabou em um subemprego degradante e insalubre. Mas, logo ao pensar nisso, ele decide deixar esse pensamento de lado e tenta se convencer de que seu trabalho é sim muito importante. Afinal, limpar a cidade é de grande ajuda para todos. Fora isso, Kafka afirma que esse trabalho lhe permite morar em um apartamento decente e comer o que quiser, e para ele isso já é o bastante. E no dia seguinte ele vai ao trabalho e sentindo uma dor de cabeça, e associa isso àquela reportagem do dia anterior. Então, ao chegar na empresa, um de seus colegas o chama de canto e apresenta Ichikawa a ele, um jovem que irá começar um estágio na empresa. Porém, o objetivo do garoto é se integrar na força de defesa um dia. Nisso, Toko explica ao garoto que Kafka também tinha essa mesma vontade que ele, mas acabou desistindo no meio do caminho. E ao ouvir ele desencorajando o garoto, Kafka o manda parar com isso. E Ichikawa pergunta o que levou ele a desistir do seu objetivo de entrar na força de defesa. Nisso, Kafka explica que mesmo dando o seu melhor, tinha pessoas que sempre eram muito melhores do que ele, e isso fez chegar até o seu limite, consequentemente, o fazendo desistir. E ao ouvir isso, Ichikawa deixa claro que não irá desistir como ele. Caso contrário, ele prefere a morte. Nisso, Kafka sente que acabou pagando de otário na frente do estagiário, e após isso, eles retornam para a cidade e começam a se organizar para o trabalho. Então, Kafka e Ichikawa são mandados juntos para a área dos intestinos, mas ao ouvir esse desaforo, Kafka tenta reclamar com seu superior, que argumenta contra, dizendo que Kafka está mandando muito bem no intestino. E após finalizarem o trabalho, Kafka nota a cara de nojo de Ichikawa e começa a caçoar dele, mas logo em seguida, ele também se contorce de nojo, e ele fala com o garoto se ele trouxe apenas aquela marmita, e o garoto fala que mesmo trazendo aquilo, ele provavelmente não vai conseguir comer por conta do enjoo que ele tá passando. Então Kafka entrega um multivitamínico para o garoto e diz que ele deve ao menos ter algo no estômago para aguentar o trabalho. Caso contrário, o garoto vai apagar antes do fim da tarde. E além disso, Kafka oferece ao Ichikawa um objeto para tapar o nariz,
feliz, pois isso irá ajudá-lo com o trabalho, porém ele recusa o item, então todos voltam ao trabalho. E ao cair da tarde, Kafka se sente aliviado por já ter dado um fim na parte mais fedida do trabalho, e de repente ele é surpreendido por Ichikawa, que vai até ele o agradecer, pois por causa dele o garoto pôde vencer o seu primeiro dia de trabalho. Dito isso, o garoto fica vermelho e vai embora, porém ele retorna e informa que a inscrição na Força de Defesa irá aumentar para 32 anos agora, e sugere que Kafka dê uma nova chance ao seu sonho. Afinal, ele fez uma cara muito triste quando disse que havia desistido de integrar a Força de Defesa, e após dizer isso, ele dá uma de durão, e diz que também não se importa se Kafka desistir do seu sonho. Então Kafka o agradece pelo toque, e afirma que o garoto é muito mais legal do que ele imaginava. Mas durante a conversa, uma criatura aparece nas costas de Ichikawa para atacá-lo, porém Kafka consegue salvá-lo a tempo de algo pior acontecer. E após ambos serem jogados para longe, Kafka manda o garoto sair dali o mais rápido possível e pedir ajuda assim que estiver 100% a salvo. Nisso o garoto tenta argumentar contra ele, falando que ele também deve sobreviver, mas Kafka afirma que não fará diferença se o garoto ficar ali, pois ele só irá morrer também. E caso isso aconteça, Ichikawa não poderá entrar na Força de Defesa. E ao ver isso, o garoto obedece e começa a correr para longe. Enquanto a Kafka, ele tenta chamar a atenção do monstro para longe com uma barra de metal. Enquanto corre da criatura, ele encontra um local seguro para se esconder, onde o monstro não consegue passar. Nisso Kafka sai correndo até o fim daquele beco estreito e pula contra uma janela, a destruindo completamente. E nesse momento ele tem uma memória de sua infância, onde ele reclama sobre os kaijus estarem destruindo toda a cidade, pois ao ter seu videogame destruído, ele não conseguiu terminar de derrotar o chefe do último jogo. E a garota ao lado nota que ele está triste por um motivo muito superficial, afinal ela está zangada com o fato do seu gato Miko ter morrido nesse incidente. E ao se verem nessa situação triste, ambos decidem entrar para a Força de Defesa. Mas Kafka, com seu espírito competitivo, propõe a ela que eles façam um desafio para ver qual deles irá se tornar o melhor oficial da Força de Defesa. E voltando ao presente, Kafka continua fugindo do monstro e sente que a sua vida está tomando um rumo que ele não gostaria. Nisso ele decide enfrentar a criatura de frente, porém Kafka acaba recebendo um golpe em cheio. Então ele volta a pensar em sua infância e em como ele deixou as coisas chegarem naquela situação. E antes que ele pudesse se levantar, a criatura parte para cima dele na esperança de devorá-lo. Porém Ichikawa aparece bem na hora e o salva. E ao invés de agradecer o garoto, Kafka se irrita, pois havia mandado ele fugir dali. Então Ichikawa explica que já chamou reforços para ajudá-lo. E além disso, ele afirma que se o deixasse para trás, ele jamais iria conseguir entrar na Força de Defesa. Ao ver isso, Kafka começa a se sentir inútil, pois além de não conseguir proteger o seu videogame, ele também foi incapaz de proteger o gato da sua amiga. E para piorar, nem o estagiário de seu trabalho ele foi capaz de ajudar. Nisso o monstro começa a ir para cima deles, porém eles são salvos pela terceira divisão da Força de Defesa, liderada pela capitã Mina Ashiro. Após abater o alvo, ela pede para Igarashi Takaragi ajudar os feridos, e quanto aos outros, Mina pede para eles a seguirem, pois eles irão verificar a existência de outros Yojo pelo local. Então ela nem olha para a cara dele antes de sair dali, e após isso ele acorda já no hospital. Mas ao se lembrar da performance de Mina, ele fica surpreso, afinal ela foi capaz de derrotar a criatura em menos de um segundo, e de repente Ichikawa chama por ele e explica que quando Kafka o mandou correr naquela hora, ele praticamente o salvou, portanto ele o considera um cara maneiro. E ao ouvir essa palavra, ele se lembra do desafio que propôs a sua amiga, sobre eles competirem para ver quem seria o oficial mais maneiro da Força de Defesa, e justamente por ele ter tido essa atitude, Ichikawa sugere que ele entre para a Força de Defesa. E ao ver isso, Kafka nota que o garoto está certo e o agradece pelo conselho, pois Kafka havia mentido para si sobre os seus próprios sonhos há muito tempo, então ele decide dar mais uma chance para a Força de Defesa. Mas logo ao dizer isso, ele é surpreendido por uma criatura estranha que entra no corpo dele através da boca. Nisso ele começa a se debater e ter várias alucinações, e então Ichikawa nota um movimento estranho vindo da cama de Kafka, e quando ele vai ver o que está acontecendo, ele se depara com Kafka em uma forma de kaiju. Então ele começa a explicar para o garoto que é ele quem está ali, porém um senhor que estava passando na porta o vê e decide fazer uma denúncia para a Força de Defesa. Porém Kafka junto a Ichikawa dão no pé dali o mais rápido possível. E em uma memória de infância, Kafka diz à sua amiga que o ponto fraco dos kaijus são as suas pernas, e ao ouvir isso, ela diz ter medo de enfrentar esses monstros tão maiores do que ela. E então Kafka tranquiliza, dizendo que sempre estará ao lado dela quando ela estiver com medo. Mas já no presente, a garota afirma que essas palavras não passaram de mentira. Nisso uma pessoa liga para ela e informa que um kaiju apareceu no Hospital Geral de Yokohama, no Sul. E então ela afirma que mobilizará a equipe para ir atrás do monstro e eliminá-lo o mais rápido possível. E ela fala isso enquanto tá com um tigre ultra brabo do seu lado. E ao ouvir a garantia da proteção de Kafka, a garota nota que ele está falando com um personagem de mangá, e isso a faz rir descontroladamente. Nisso o garoto fica corado e pede para ela não falar para ninguém o que acabou de ouvir. E após terminar a sua crise de risos, ela o agradece, pois de fato a garota se sente mais segura estando ao lado dele. E voltando ao presente, ela convoca sua tropa para irem atrás do kaiju no Hospital Yokohama. Nisso o governo emite um alerta para toda a cidade, falando sobre o surgimento de um kaiju ali pelas redondezas. Então um dos civis que caminha pelas ruas reclama do barulho que o governo faz quando vai anunciar algo. E quanto aos outros moradores locais, eles ouvem nos noticiários que eles deverão
deverão fugir para os abrigos ou se manterem o mais seguro possível em suas casas. Enquanto isso, no hospital, um senhor se assusta com a presença do Kaiju, então Ichikawa anota que eles deverão dar um jeito de desfazer esse mal entendido o quanto antes. Nisso ele pede para Kafka sorrir, mas ao fazer isso, ele termina de infartar o velho. E ao se preocupar com o senhor, Kafka vai até ele ver como ele está. Porém, quando ele encosta a mão na parede, Kafka causa uma enorme destruição no local, devido à sua força que ganhou após ter se transformado em Kaiju. E com isso, os outros pacientes saem dos seus quartos para verem o que está acontecendo. Enquanto Ichikawa, ele acredita que o melhor a se fazer é dar no pé, pois a força de defesa já está indo para lá eliminá-lo. Nisso, Kafka decide fugir pela janela, mas ao tentar abri-la, ele causa uma outra mini destruição, porém os dois conseguem fugir. Nisso, a equipe de Mina Ashiro é informada sobre a fuga do Kaiju do hospital Yokohama, e então um dos soldados explica que ele está fugindo para uma área evacuada. Enquanto isso, Ichikawa fica confuso sobre o que está acontecendo, pois ainda não caiu a ficha que Kafka se tornou um Kaiju, e para confirmar as coisas, ele pergunta ao Kafka se ele é ele mesmo, porém Kafka diz estar na dúvida sobre sua real identidade também, e logo ao dizer isso, o corpo dele começa a expulsar algumas pragas coloridas, deixando Ichikawa ainda mais confuso com tudo aquilo. Nisso, a língua dele simplesmente salta para fora e devora um pássaro ainda vivo, e após isso, Kafka finalmente volta à sua forma normal, mas antes de continuar a corrida, ele decide dar uma pausa para dar um mijão. Porém, Ichikawa afirma que eles estão sem tempo para isso agora, então Kafka acaba urinando enquanto corre, porém ele faz isso por meio dos seus mamilos, e isso o deixa visivelmente abalado, pois ele acredita que não conseguirá mais se casar após passar por essa humilhação. Porém, Ichikawa lembra que ele tem coisas mais importantes para se preocupar por agora, portanto ele deve se levantar e continuar correndo. Então o garoto tenta levantá-lo na marra, porém Kafka se sente inválido agora que se tornou um Kaiju, e se questiona se ele poderá entrar na força de defesa. Nisso, Ichikawa dá a certeza de que não, afinal essa organização protege as pessoas justamente de Kaijus como ele, portanto se eles o pegarem, Kafka será morto na hora. E ao ouvir isso ele cai na real e nota que agora o seu sonho de entrar para a força de defesa já não poderá ser realizado, então ele começa a se lamentar, pois desse jeito ele não irá conseguir superar a sua amiga de infância e vencer o desafio que eles fizeram um ao outro. Enquanto Ichikawa, ele encontra uma área de isolamento e nota que aquele lugar é o melhor lugar para eles se esconderem, porém Kafka nota algo se aproximando por debaixo da terra. Enquanto isso, a força de defesa identifica um outro Kaiju pelas redondezas, então Mina pede para seus companheiros mudarem a rota para esse novo local, e ao conseguir identificar o monstro, Kafka afirma que ele é do mesmo tipo que atacou eles naquele outro dia. Nisso, Kafka deduz que as forças de defesa irão persegui-lo menos agora, pois eles precisarão lidar com dois Kaijus. Então o garoto afirma que esse é o melhor momento para eles se esconderem, e ao notar a preocupação de Kafka quanto a outro Kaiju, Ichikawa tranquiliza, dizendo que a força de defesa já deve estar chegando no local, afinal eles foram acionados há um certo tempo. Nisso ele decide seguir com o plano de fuga de Ichikawa. Enquanto isso, uma garotinha chora ao ver sua mãe embaixo dos escombros causados pela destruição do Kaiju, então a mãe pede para sua filha aproveitar para fugir, mas ao invés de correr, a garota tenta salvar sua mãe, tirando os escombros de cima dela, porém obviamente ela não tem força suficiente para mover o móvel. Em seguida, o monstro a relocaliza e a mãe novamente manda sua filha fugir, porém a garota decide ficar ali e não abandonar sua mãe, morrendo ao lado dela. Nisso, o monstro destrói o local e começa a aproximar das vítimas, mas antes dele conseguir devorá-las, Kafka o impede, lhe acertando um soco em cheio no rosto, e ao fazer isso o próprio fica surpreso com a sua força, então ele vai até as vítimas ver se elas estão bem, mas ao se deparar com aquela criatura estranha, a garota continua com medo. Nisso ele ajuda a mãe da garota com os escombros, e ao conferir os sinais vitais dela, Ichikawa nota que a mãe está apenas inconsciente, e quanto ao monstro, ele fica com saudade da Soul e retorna ao local para apanhar mais. Então Kafka pede para Ichikawa levar as vítimas para longe, pois agora o caldo irá engrossar. Nisso ele prepara um soco ainda mais forte, saindo até raio de seus braços, e ao atingir o seu alvo, o Kaiju simplesmente explode, derramando sangue e um pedaço de seu corpo para todos os lados. Então após essa chuva de sangue passar, Kafka volta seu olhar para a garotinha e pede para ela levar a sua mãe para o hospital. Nisso ela se esconde atrás de Ichikawa, por ainda estar com muito medo dele, então Kafka vai até ela e tranquiliza ela, dizendo que logo mais ele irá embora, pois não irá demorar muito para a força de defesa chegar até ali. Dito isso, ele volta a se afastar, mas a garota finalmente cria coragem e o agradece pela ajuda. E ao ouvir isso, ele se lembra de quando a sua amiga de infância também o agradeceu. Nisso, Ichikawa afirma que já chamou uma ambulância para o local e diz que eles devem partir o quanto antes, porém Kafka segue uma breve pausa e em seguida diz a ele que não irá desistir, pois ele ainda precisa dar um jeito de ficar ao lado de sua amiga. Ao dizer isso, ele volta parcialmente à sua aparência humana, e após um tempo, a força de defesa chega ao local, onde se encontram os pedaços do Kaiju. Ao analisar a situação, Mina fica sem entender nada, então ela vai até a garotinha e pergunta como era o Kaiju que ela viu, mas quando a garota se lembra do monstro, ela fica com medo e sem conseguir falar. Nisso, Mina afirma que irá acabar com todos os Kaijus, portanto não há nada a temer. Porém a garota pergunta se ela também pretende machucar o Kaiju do bem que salvou a sua mãe, e com isso Mina fica um pouco espantada. E um tempo depois, os noticiários apresentam um retrato falado de um Kaiju, denominado pela força como Kaiju
Kaiju 8. E como ele ainda continua solto, as forças de defesa continuam à procura dele. E quanto ao Ichikawa, ele assiste a matéria com seus colegas e nota que as coisas pioraram muito. Isso ele explica que já se passaram 3 meses desde que Kafka começou a fugir da força de defesa. E por conta de sua resistência, todos os oficiais do país se dispuseram a procurar por ele. Isso, um dos colegas de trabalho entrega uma encomenda destinada a Kafka e Ichikawa, referente às notas da prova deles para entrar na força de tarefa. E ao tirar a sua prova do envelope, Ichikawa descobre que passou no teste, então ele corre para entregar o envelope de Kafka também. Enquanto isso, os funcionários teorizam entre si sobre a possibilidade de Kafka ter passado ou não no teste, e Toko afirma que essa é a última chance que Kafka tem de passar nesse exame. E voltando ao Ichikawa, ele finalmente chega ao Kafka e informa que ele passou na primeira fase, mas ao ver o seu amigo todo exposto como Kaiju, ele lhe dá uma voadora intensa de 2 pernas e o lembra sobre o estado atual dele. Nisso, Kafka confessa que esqueceu da seriedade da situação. Ao se lembrar de como eles fugiram daquele hospital, Ichikawa explica que eles precisaram mentir para os médicos, dizendo que eles fugiram assim que o Kaiju apareceu. Dito isso, ele entrega a prova do seu amigo e nota que ele aparentemente não ficou tão contente quanto o esperado. Nisso, Kafka explica que a sua real dificuldade é na segunda fase do exame, e por falar nisso, Ichikawa pergunta a ele se ele irá para a fase 2 com seu corpo atual, e Kafka diz que sim, pois garante que ninguém irá desconfiar dele. Porém, Ichikawa lembra que na fase 2 eles espalham inúmeros oficiais pelo local, portanto se eles descobrirem a real identidade de Kafka, ele irá de arrasta. Mas ao ouvir isso, Kafka afirma que irá encarar a situação do mesmo jeito, afinal, ele passou os últimos 3 meses estudando muito para esse dia, e além disso, o fato dele ter 32 anos faz com que essa seja sua última chance para entrar na força de defesa. Nisso, Ichikawa garante que será o seu rival nessa prova, portanto, ambos deverão se esforçar bastante. Então Kafka decide tirar a tampa de sua garrafa, e ao fazer isso ele não consegue controlar a sua força, se transformando novamente em Kaiju. Nisso, Ichikawa retira o que disse lá atrás e pede para Kafka faltar nessa prova, porém ele insiste e garante que dará tudo certo, mesmo que tudo esteja dando errado logo de cara. Então Ichikawa pede para ele dar um jeito em sua aparência, pois os outros funcionários chegarão logo mais. E 10 dias depois, finalmente chega o dia da segunda fase do exame da força de defesa, e ao notar a extensão da base Tachikawa, o garoto fica surpreso com o que vê e compara essa base com a de Kumagawa, que por sinal é muito menor do que essa. Nisso, Kafka explica que a base Tachikawa divide aquela área com a guarnição de força de defesa, portanto se algo acontece, essas duas organizações trabalham juntos para controlar a situação. Nisso, Ichikawa nota que se Kafka se transformar naquele local, ele morrerá praticamente em segundos. E durante a conversa dos dois, uma garota os interrompe, chamando Kafka de velhote. Nisso ele tenta se defender, dizendo que só tem 32 anos e praticamente acabou de sair do forno. Então a garota vai direto ao ponto e pede para ele retirar sua van dali, pois ela não está conseguindo estacionar no seu carro. Nisso, Kafka nota que ela está claramente de birra, afinal há muitas outras vagas vazias ali. Porém a garota explica que ela precisa estacionar na vaga de número 55, pois o seu número da sorte naquele dia é o 5. Nisso, Kafka insiste em deixar o seu veículo no lugar. Então a garota simplesmente tira o seu casaco, demonstrando estar com uma segunda pele por baixo. Então ela ativa essa segunda pele e retira a van do lugar com as próprias mãos. E ao ver isso, Ichikawa pergunta quem ela seria, e a garota se apresenta como Kikoru Shinomiya, a candidata número 2016. E além disso, ela explica que o seu hobby é matar Kaiju, e por falar nisso, ela se aproxima de Kafka e afirma que ele tem um cheiro de Kaiju nele. E quando ela sente a marola de Kaiju vindo de Kafka, Ichikawa começa a explicar que eles dois são faxineiros e por isso estão fedendo a Kaiju, e Kikoru pergunta o que 2 faxineiros estão fazendo ali. Porém, enquanto eles estão falando, Kafka simplesmente pega a van e coloca no lugar, e fala que ele é o candidato número 2032, Kafka Da, e ele manda a garotinha se lembrar dele. Porém, enquanto eles estavam conversando, o Mordomo acaba pegando a vaga dele, e ela fala que achava que a prova seria só formalidade. Porém, por conta de Kafka, isso pode ser até divertido. E ela fala que vai colocar Kafka em seu devido lugar. E quando ele fica pra trás, Ichikawa já começa a ficar puto, afinal não faz nem minutos que eles chegaram na base e ele já usou o seu poder. Porém, Kafka fica feliz que ele conseguiu transformar apenas as partes que não são vistas. Então, enquanto eles discutem, os guardas vão perguntar o que estava vendo. Então eles falam que não é nada, porém Ichikawa fala que da próxima vez que ele aprontar uma dessas, ele vai lhe mandar para casa. E Kafka pensa consigo que já desistiu uma vez, então essa é a última chance que ele tem de ficar ao lado dela. E justamente por isso, ele não vai desistir por nada. E já no meio do treino, Kafka começa a pensar o que está acontecendo, afinal ele continuou treinando apenas pela força do hábito, mas ele não tá conseguindo acompanhar as pessoas ali. E ele fala que a segunda fase da prova é dividida em 2 partes, uma é de atletismo e a outra é a prova de aptidão. E Ichikawa fala que o teste de aptidão é aquilo, você tem ou você não tem talento, e ele pensa que é melhor ele tirar as melhores notas que puder no teste físico. E ele fala que antes ele estava logo abaixo da média, porém agora tá muito pior, e ele se pergunta se é isso que acontece quando ele completa 30 anos. E ele começa a se perguntar o que aconteceria se ele usasse seu poder, e pergunta se poderia chegar no pelotão da frente. Porém, mesmo assim, ele vai muito mal no teste de aptidão física. Ele acaba em 219º de 225 pessoas, e já Shinomiya, ela acaba em 5ª colocação
provocação. E ela vai lá zoar ele, afinal ele mandou ela ficar de olho nele e prestar bastante atenção. Nisso ele começa a pedir para ela esquecer seu nome enquanto a garota vai embora. Ichikawa fala com ele que ele não usou o poder Kaijou. E Kafka fala que não seria justo com todos aqueles que treinaram para estar ali. Porém ele fala que é isso que ele queria dizer, pois ele acha que deveria sim ter usado todos esses poderes. Pois ele fala que faz muito tempo que não faz essa prova, mas Ichikawa fala que acha que esse não é o único motivo por ele ter ido tão mal. Então o vice-capitão entrega para a capitã a ficha de todos os participantes e fala que alguns deles chamaram bastante atenção. Porém o que chama a atenção dela é Kafka no meio daqueles. E ele começa a falar do novato mais promissor do recém-formado desse ano. E ele fala que Izumo ficou em segundo lugar. E Ichikawa fala também que tem Haru Furuhashi. E ele fala que ele ficou entre os primeiros da escola técnica de extermínio de Hachioji. E ele é muito bom. E falam também sobre Aoi Kaguragi, a promessa das forças terrestres de autodefesa. E dizem que ele recusou uma posição garantida na FTDA. Tudo para tentar a força de defesa. E ele fala que não é apenas isso, pois tem mais candidatos de universidade de extermínio do que normalmente teria. E Ichikawa fala que normalmente eles tentariam virar executivos e não agentes de campo. E Kafka fala que faz sentido o nível do local ter subido tanto. E ele fala que quem mais está chamando a atenção é ela, pois ela tem 16 anos e é formada na Universidade de Extermínio da Califórnia. E falam que ela é a mais forte a conseguir esse feito, e também é o maior talento que já surgiu. E todo mundo tá bem motivado a enfrentar Kikoro. E Ichikawa fala que esse é um grupo extremamente talentoso, com Kikoro Shinomiya na ponta. Então Kafka fica impressionado e a garota chega perto dele perguntando se ele já sabe quão incrível ela é. Nisso ele agarra a garota falando que não sabia que ela era tão talentosa, porém os seguranças dela começam a espancar Kafka, mandando ele não encostar na sua patroa. E todos ali ficam se perguntando se Kafka seria um fã de Shinomiya. Então ela fala que já é a segunda vez que ele passa vergonha. E ela fica ansiosa para ver quantas vezes mais ele vai fazer isso, mas Kafka fala que ela é quem vai passar vergonha. Porém ele fala que de qualquer forma ele tá bem ferrado, mas Ichikawa fala que ainda há uma chance, pois desde o teste passado, a segunda parte envolve descarte de kaijus, e o objetivo é testar o conhecimento sobre kaiju e a capacidade de trabalhar em grupo. E ele fala que isso faz os candidatos perceberem que o trabalho não envolve só matar os kaijus. E Ichikawa fala que foi justamente por isso que ele escolheu o descarte como seu trabalho de meio período, e assim os dois ficam mais animados e param em frente a um portão gigantesco com o vice-capitão na frente deles. E ele fala que é o chefe do comitê da segunda parte do teste, e eles farão seu teste de aptidão naquela área. E enquanto ele fala que o teste dele seria encontrar o kaiju, Kafka acha que eles teriam apenas que desmembrá-lo, mas ele fala que eles teriam que neutralizá-lo, e eles veem um kaiju ainda vivo lá dentro. E o kaiju, ao ver eles, vem correndo para cima da tropa, porém ele é parado por uma grade que não deixa ele sair lá de dentro. Enquanto isso, Kafka cai no chão assustado, e o único que teve essa reação espalhafatosa foi ele. Enquanto isso, os outros ficam animados e talvez surpresos. E quando Kikoro vê a vergonha que ele tá fazendo, ela começa a rir, e Kafka fica todo envergonhado, perguntando para Ichikawa se ele não tinha dito que eles iriam apenas desmantelar os corpos dos kaijus. Porém, Ichikawa fala que foi assim nos últimos 2 anos, e ele também está decepcionado. E o vice-capitão fala que não pode mandá-los de mó abanando, então ele fala que eles vão ter que usar algo especial. E ele logo nota que aquilo é o equipamento da Izumotech. E quando Ichikawa coloca o traje, ele começa a ver que ele está se ajustando perfeitamente ao seu corpo, então a sincronização começa, e ele percebe que aquilo está se fundindo com seu corpo, junto com as células de kaiju contidas naquele traje. E com isso ele sente seus músculos ficando mais fortes, e também um calor vindo daquilo. Ele fala que aquilo é um traje de combate kaiju da força de defesa. E ele fala que é feito de material orgânico retirado do kaiju, e multiplica imensamente o poder de combate do usuário. E ele fala que por enquanto não há arma melhor que eles possam usar contra os kaijus. E então Konomi Okunogi começa a medir o poder do combate emitido por quem está usando os trajes. E ela fala que Ren Ichikawa tem um poder de combate emitido de 8%. Já Izumo tem 18%. Por sua vez, Aoi Kaguragi tem 15%. E Haru Furuhashi 14%. E o vice-capitão fala que o poder de combate emitido é uma medida de quanto ele consegue extrair do traje quando ele conseguiu ativar. E ele fala que mesmo depois de treinar um pouco, ele conseguiria chegar até 20%. E Konomi fica surpresa, pois já é uma sorte ter um candidato por ano que esteja acima dos 10%. E o vice-capitão fala que a leva desse ano pode ser uma das melhores da história. E logo todos ficam surpresos, afinal Kikoro Shinomiya consegue liberar 46% do poder daquele traje. E nisso o vice-capitão nota que ela já está no nível de um líder de um pilotão, e eles notam que aquele realmente é o maior talento da história. E eles falam até que ela pode ter quebrado algum recorde, então Ichikawa fica triste por só receber 8, mas o vice-capitão fala para ele não ficar triste, pois só de não receber 0 ele já vai passar. Ele fala que nunca viu um 0 na história, porém alguém aparece com o 0 e é o nosso protagonista, e todos ficam surpresos com isso. E o vice-capitão começa a rir, pois ele nunca viu um 0. Enquanto isso, Kafka começa a falar que tá tentando exprimir um pouco mais de poder do traje, mas ele fala que não funciona assim. Se ele continuar fazendo força, ele vai acabar se cagando. E Kafka começa a ficar com medo, afinal, ele fala que deve ter algum truque nisso. E ele pensa que precisa descobrir o truque antes que o teste termine, porém Kikoro começa a ficar irritada, mandando ele mostrar logo o poder que ela viu no estacionamento.
garoto. E agora que todos estão com o traje, o vice-capitão manda eles começarem o teste. Então eles vão para aquela cidade. E o vice-capitão explica que o alvo deles são os 36 Yonju que foram distribuídos pela área de treinamento urbana. E ele fala que aqueles kaiju causaram 16 mortes no ano passado. Eles capturaram ele para servir de teste. E ele fala que eles vão enfrentá-los com armas anti-kaiju. E eles também serão monitorados por drones. E se eles notarem que eles estão em perigo, eles vão ativar remotamente o escudo dos trajes. Porém, ele fala que se a situação chegar a isso, quer dizer que eles não passaram. E ele fala que não pode garantir que eles vão sobreviver a essa parte. Porém, se eles aceitam os termos, eles estão liberados. E assim todos partem. E que o Coruja começa a andar pelas paredes. E ela rapidamente atira no primeiro kaiju, deixando para os outros que vêm atrás terminar de matar eles. Então eles pedem os 12 mais destacados e notam que o 03 já foi morto. E Kafka fica frustrado, porém decide ir com tudo. Mas a arma dele é muito pesada e ele não tá conseguindo tirar poder nenhum do traje. Então eles começam a se perguntar o que podem fazer, afinal eles também não conseguem muita coisa com os poderes que conseguiram. Enquanto isso, o vice-capitão lembra de falar pra eles que a capitã Mina Ashiro veio assistir isso e manda eles tentarem chamar a atenção dela. E logo o Kafka se lembra daquela cena que toda hora repete. Então ele cai na real, ligando que não liga para ser um 0, porém ele precisa fazer alguma coisa. Então ele pergunta para Ichikawa por que eles estão os monitorando com o drone. E ele fala que isso é verdade, pois se fosse apenas para contar o número de abate, eles poderiam simplesmente rastrear isso. E Kafka fala que eles estão os vigiando, eles estão testando a sua habilidade, mas também o quanto conseguem se adaptar. E Ichikawa percebe que isso pode ser certeza, e como eles não podem ter poder de ataque, eles escolhem partir para o suporte, pegando uma pistolinha. Então ele chega no local do confronto e logo identifica aquele kaiju, e lembra que ele já lidou com ele, percebe por que colocaram aquelas coisas no seu traje, e ele pega uma granada de luz e joga no monstro. E após isso, Ichikawa pergunta o que ele fez, e Kafka fala que ele tem uma vista fraca, porém a sua audição é super desenvolvida. E ele fala que é só deixá-los surdos que viram alvos fáceis. E isso ele manda o número 2 atirar na pele da barriga, pois ela é a mais fraca da maioria dos kaijus. E nisso, eles conseguem facilmente matar aquele kaiju com alguns tiros. Então eles notam que conseguiram fazer alguma coisa, afinal eles já cansaram de desmembrar e conhecem esses kaijus de frente pra trás. E quando Kafka estava criando um pouco de esperança, ele é pego por um kaiju, que o taca diretamente na parede. Pelo que parece, ele teve diversas fraturas. E nisso, o vice-capitão pede para prepararem um escudo. E Kafka fica muito apreensivo com isso, mas quando ele estava prestes a ser mordido, alguém consegue atirar no kaiju, partindo ele em diversos pedaços. E Kikoro fala pra ele que essa foi a terceira vergonha, e quando ela está em ação, ninguém pode desistir. E quando ele agradecer ela por ter lhe salvado, ela fala que vai matar os outros kaijus, então manda ele ficar aí deitado como um perdedor. E nisso, ela parte roubando um monte de kill de diversos deles, e eles começam a se perguntar se o equipamento dela é mesmo igual ao deles, e notam também a diferença que o poder liberado faz. Então Kafka tenta se levantar para continuar seu teste. Porém o vice-capitão fala com ele, falando que seus sinais vitais são irregulares, e provavelmente isso vem de várias fraturas, e talvez até órgãos vitais tenham sido atingidos. Então ele começa a pensar que vai ser desqualificado, e se lembra do 0%, e começa a ficar triste, pensando que sempre as pessoas talentosas passam à sua frente. E isso ligado ao fato de que ele não vai poder ficar ao lado dela. Enquanto isso, o vice-capitão aconselha ele a desistir, afinal nem os escudos são perfeitos. Porém, Kafka fala que é ele quem decide se vai desistir ou não. Ele fala que sabe que tá velho demais para sonhar, porém ele desistiu a apostar tudo que viveu até ali. Tudo para seguir seus sonhos, e agora ele vai fazer por merecer. Então seu 0 vira 0,01. E ele fala que dessa vez ele não vai desistir, custe o que custar. E após ter a perna fraturada, Kafka consegue se levantar mesmo assim, deixando todo surpreso com a sua resistência. Então Soshiro diz que irá ligar o escudo remoto caso as coisas saiam de controle. Enquanto a Kafka, ele pede para o seu parceiro seguir adiante, sem se preocupar com ele, afinal eles combinaram que iriam agir de forma independente. Porém, Ichikawa estende a mão para ele e diz que ficará ao seu suporte, para que juntos eles possam dar o seu melhor. E ao ver isso, Kafka se lembra da vez em que foi salvo pelo garoto e decide se unir a ele. Nisso, Kafka monta em cima de Ichikawa e ambos partem para o combate enquanto discutem suas estratégias. Então Soshiro vai à loucura com a dupla e pede para aprovarem os dois na categoria de comédia. E ao ver isso, Konomi o manda levar o trabalho mais a sério. E quanto a Ichikawa, ele nota que Koru logo à sua frente, enfrentando o kaiju. Nisso, ele pede para Kafka se preparar para lhe dar apoio assim que eles alcançarem. Enquanto isso, Konomi narra o andamento do teste e explica a todos que o participante de 2016 acaba de derrotar o último Yoju na área Delta e está enfrentando o Hojo. E ao acabar com a última ameaça, Kikoru surpreende a todos com a facilidade que ela teve ao finalizar o teste. E com isso, Konomi anuncia o encerramento da etapa final do teste e parabeniza todos os participantes pelos seus esforços nele. Nisso, Kafka se sente frustrado com o resultado e afirma que Kikoru de fato é muito veloz. Enquanto isso, Konomi reúne os drones e aciona os médicos para cuidarem dos feridos. E quanto ao Soshiro, ele continua pensando em como o teste foi finalizado tão rápido. Afinal de contas, ele teve muito trabalho para organizar ele. Nisso, Mina afirma que Kikoru é ainda mais poderosa do que os boatos sugeriam. Então Soshiro lembra que a garota é filha do diretor Shinomiya, portanto eles não podiam esperar nada menos vindo dela. E para ele, a garota certamente será uma peça muito importante na força de defesa, além de ser uma
uma luz de esperança para o país. Enquanto isso, Kikoru olha para os céus e perguntou ao seu pai se ela teve um desempenho perfeito. E após isso, ela decide ir até Kafka para rir da cara dele mais uma vez. Mas antes de partir, ela acaba sendo atacada pelas costas. Enquanto isso, Ichikawa comenta com Kafka que a garota, de fato, era um monstro que os boatos relatavam. E Kafka, por sua vez, confessa que ela realmente lhe deu uma lição, como disse que faria. Porém, ele afirma que todos só chegaram à final graças a Kikoru. Portanto, agora eles só precisam esperar o resultado do teste. No entanto, eles são surpreendidos pelo ataque de mais kaijus. Nisso, Ichikawa sugere que eles deixem o local. Enquanto a Kikoru, ela cai ao chão vomitando sangue e fala que quase não conseguiu proteger o seu coração, mesmo focando todo o seu escudo em um único ponto. Mas mesmo ferida, Kikoru decide se levantar e continuar a lutar. Então o monstro diz estar surpreso por vê-la ainda se mexendo. Nisso, a garota fica em choque ao perceber que aquela criatura é capaz de falar. Afinal, isso demonstra que ele é um kaiju com um grau de inteligência. Nisso, Kikoru mira sua arma na direção do monstro, porém ele consegue atingi-la mais rápido, a derrubando novamente contra o chão. Então Konami nota que os sinais vitais de Kikoru não estão normais, e quanto ao kaiju, ela nota que a criatura já havia sido derrotada anteriormente, mas mesmo assim, o monstro ainda continua emanando sinais vitais. Nisso, eles decidem ativar os escudos remotamente em todos os candidatos, além de sobrevoarem a área com os drones mais uma vez. E quando a Kikoru, ela ouve a ordem de evacuação, mas decide ir contra as normas sugeridas e continua no combate, dizendo que aquele monstro precisa ser parado por alguém, caso contrário, muitas vidas serão ceifadas. Nisso, ela se lembra da ordem de seu pai, onde ele dizia que ela deve ser uma guerreira perfeita, visando apenas o futuro da sua nação. Porém, o kaiju volta a atacá-la, arremessando Kikoru para longe do seu campo de vista. E mesmo estando em seu limite, a garota insiste em não se render. Nisso, ela se lembra dos seus tempos de escola, quando ela era considerada a número 1 da classe, e ao ver a conquista de sua amiga, Risa a parabeniza. E em seguida, ela sai com seu pai, que promete lhe presentear por ela ter tido um bom desempenho no colégio. Enquanto a Kikoru, o seu pai apenas diz que ela não fez mais do que a sua obrigação, e ele novamente pressiona a garota para ser perfeita, pelo bem da sua nação e pela honra de sua mãe. Nisso, Kikoru aceita a condição, mas com um semblante triste no rosto. E voltando ao presente, Kikoru leva as palavras de seu pai às últimas consequências, e afirma que não perderá aquela luta em hipótese alguma. E enquanto parte ao ataque, a garota novamente se lembra das falas impositivas de seu pai, onde ele pede para ela seguir em frente, sempre superando qualquer pessoa ao seu redor. Ao ser atacada novamente pelo kaiju, Kikoru tem o seu braço lesionado e retorcido, porém a garota afirma ser capaz de continuar lutando. Nisso, as forças de defesa finalmente chegam ao local, e ao reparar mais no monstro, Konami nota que o uni-órgão defensivo da criatura se regenerou, mesmo após ter sido cortado. E além disso, a criatura está condensando energia para um novo ataque. Ao se ver nessa situação, Kikoru sente que chegou o seu fim, e logo se desculpa com seu pai por ter fracassado. Porém, Kafka vai até ela e diz que a garota mandou muito bem. Nisso, ele se transforma em sua versão kaiju e explica que o esforço de Kikoru foi essencial para que todos pudessem evacuar com sucesso. Portanto, ele pede para ela deixar o resto em suas mãos. Enquanto isso, Ichikawa se lembra de quando pediu para Kafka recuar, mas ao olhar para o lado, ele nota que seu parceiro já não estava mais lá. E nisso, ele deduz que Kafka pretende usar a sua transformação de kaiju no combate, e isso deixa preocupado, pois a força de defesa certamente irá matá-lo assim que descobrirem o seu segredo. E voltando ao presente, Ichikawa tem a certeza de que Kafka irá se transformar. Afinal, em momentos de pressão, Kafka não costuma pensar duas vezes. Enquanto isso, Kikoru fica em choque com a cena à sua frente. Então Kafka implora para que a garota não conte sobre aquilo para ninguém. E enquanto os dois conversam, a criatura prepara o seu ataque, porém Kafka nota a investida a tempo e arremessa o ataque para longe. Feito isso, ele diz a Kikoru que a deixará informada sobre todos os detalhes envolvendo a sua transformação, mas por agora, ele decide apenas focar em acabar com um monstro à sua frente. Enquanto isso, Konami detecta uma fonte de energia misteriosa e ultra poderosa perto do Honju, e então ela deduz que seja outro kaiju na área. Nisso, Soshiro pede por imagens, porém Konami explica que a explosão que acabou de acontecer cortou a rede de comunicação que eles tinham, portanto, eles não têm imagem do que está acontecendo no local, porém ela tem acesso ao nível de força do novo kaiju, e logo se surpreende ao ver que o monstro possui o nível de força de 9.8. E ao ver esse absurdo, Soshiro deduz que a onda de choque deve ter danificado os sensores, fazendo com que surja esses números completamente desbalanceados. Caso contrário, Soshiro afirma que esse seria um dos kaijus mais fortes da história. Enquanto isso, Kafka prepara um único golpe para acabar com o monstro. Ao acertá-lo, o kaiju simplesmente desaparece, sobrando apenas suas pernas para contar a história. Nisso, Kikoru fica de longe observando aquela cena com um semblante de terror em seus olhos, e de repente, o monstro começa a se regenerar, deixando Kafka completamente desesperado. Porém, a criatura volta a cair. Nisso, um Yonju tenta atacá-los, mas Kafka prontamente acaba com a ameaça, e diz a Kikoru que ficará tudo bem agora. Porém, ele dá uma bronca na garota, dizendo que ela não deve se arriscar tanto. Nisso, Ichikawa aparece bem na hora, e diz ao Kafka que ele deve seguir o seu próprio conselho também, pois ele poderia ter sido pego transformado em kaiju, caso não tomasse os devidos cuidados. Enquanto os dois discutem, Kikoru cai no chão sem forças, e já os representantes da força de defesa, eles chegam no local do conflito. Nisso, Soichiro nota que já se deparou com uma cena muito igual àquela anteriormente, e quanto a Konami, ela informa que mais 3 candidatos chegaram a
abrigo 6, sendo ele Kikoru, Ichikawa e Kafka. Nisso, Soshiro analisa a situação e afirma que Kikoru não seria capaz de causar esse estrago por mais forte que ela seja. E então Mina pede para os seus ajudantes trazerem uma unidade de investigação e uma unidade de desmantelamento. Enquanto isso, ela e Soshiro se encarregarão de eliminar os Yojo restantes. E Soshiro, por sua vez, afirma que eles já viram a mesma cena de destruição há 3 meses atrás. Então ele começa a cogitar que haja uma ligação entre esses dois incidentes. Enquanto isso, Kafka está no hospital todo quebrado. E Ichikawa explica que Kikoru também está gravemente ferida, mas já está sendo cuidada com o máximo de empenho da força de defesa. Ao ouvir isso, Kafka se sente passado para trás e diz que gostaria de receber o mesmo tratamento especial que a garota está tendo acesso. E Ichikawa explica que Kafka quebrou apenas um osso, portanto não precisa de tantos cuidados. Nisso ele se acalma e comenta com Ichikawa que há tempos não competia com pessoas tão incríveis, e ter essa sensação fez ele perceber que há sempre uma pessoa melhor do que ele em algum lugar. Porém, Kafka afirma que esse sentimento o deixa muito empolgado, portanto ele mal liga pra isso. E no meio da conversa eles são surpreendidos pela capitã Ashiro, que os agradece por eles terem levado Kikoru para o abrigo. Dito isso, ela deixa o local, então Kafka tenta falar com ela, mas logo desiste e diz que falará com ela apenas quando se tornar um oficial. Enquanto isso, Kikoru segue internada, se lamentando por não ter tido um desempenho perfeito. Nisso, Soshiro entra na sala e informa que os kaijus que ressuscitaram foram mortos. E além disso, ele afirma que todos só sobreviveram porque ela matou Honju. Mas ao ouvir isso, Kikoru se lembra que foi Kafka que acabou com aquele monstro, porém ela assume a responsabilidade por essa baixa, para evitar que o segredo de Kafka seja revelado. E após isso, os jornais noticiam sobre um fenômeno estranho que ocorreu durante a prova de força de defesa, onde um kaiju voltou à vida. No entanto, ninguém foi morto durante o processo. E ao ver isso, o kaiju falante fica indignado, então ele recebe uma ligação onde um homem manda ele voltar às atividades. Nisso, o kaiju assume a aparência humana daquele dono do telefone e volta para seus colegas de trabalho, se disfarçando daquele cara. Enquanto Ichikawa e Kafka discutem, eles são recebidos pelo chefe da empresa, que lhes entrega uma correspondência. Nisso, eles se sentam à mesa e contam até 3 para abrir o tal documento, mas antes Kafka se sente impressionado, pois aquela é a sua última tentativa de entrar na força de defesa e alcançar a sua amiga de infância. E ao pensar sobre isso, ele abre a correspondência rapidamente e se surpreende com o que lê. Enquanto isso, os participantes que foram aprovados para a força de defesa se reúnem e de repente Shinomiya aparece por lá também. Nisso, sua amiga parabeniza por ela ter ficado em primeiro no teste. E Shinomiya, por sua vez, diz que ela foi escolhida para ser a representante da turma, e um dos garotos comenta com seu colega que esperava ficar em primeiro, mas dadas as circunstâncias, ele acredita que precisará se contentar em competir apenas pelo segundo lugar. Nisso, o candidato ao lado explica que tirou nota alta no teste físico, portanto, ele ficará atrás apenas do primeiro lugar com certeza. Enquanto isso, um garoto se esbarra com Ichikawa, que por sua vez reclama da falta de educação dele de não se apresentar antes. Então o garoto diz Siriharu Furuhashi. Dito isso, ele pergunta se Kafka passou no teste também, mas no meio da conversa, eles são interrompidos com a chegada da capitã Mina. Nisso, ela sobe ao palco e anuncia o começo da cerimônia chamando Shinomiya no palco. E após ficarem frente a frente, Mina declara que todos os 27 candidatos ali presentes se tornaram oficiais da força de defesa, e quanto a Shinomiya, ela jura em nome de todos que eles irão defender as causas da organização com as suas próprias vidas. Nisso, Mina se lembra que a garota contribuiu muito no incidente que ocorreu após o teste, e por causa dela ninguém acabou morto, mas ao ouvir isso, Shinomiya faz uma cara de decepção por estar recebendo parabéns por algo que ela não fez, e para ela quem deveria estar ouvindo todos esses aplausos era o Kafka, e por falar nele, ela nota que Kafka não está presente no local. Ao se lembrar mais do último contato que teve com ele, Shinomiya volta a se perguntar mais sobre aquela forma misteriosa de kaiju que ele assumiu no meio da batalha, e para sanar todas as suas dúvidas, ela afirma para si mesma que não deixará Kafka desaparecer. E ao falar nele, o tiozão finalmente aparece para a cerimônia, e todo mundo fica feliz. E voltando um pouco no passado, a força de defesa analisa o teste de Kafka e nota que ele foi reprovado, pois além de tirar a nota mais baixa no teste físico, ele também zerou no teste de aptidão. Mas Soshiro explica que ficará com ele, pois durante o combate do último teste, ele foi capaz de localizar os pontos fracos do inimigo e estava disposto a ajudar de modo geral, priorizando seus parceiros acima da sua própria pontuação. Portanto, isso torna um candidato diferente dos demais, já que nem todos fariam algo do tipo. Mas além disso, Soshiro afirma que Kafka é muito engraçado, e isso por si só já o agrada o suficiente. Então ele decide colocar Kafka em seu pelotão como cadete e ir o treinando aos poucos. E voltando ao presente, Mina explica que deixou Kafka de fora da cerimônia de indução por ele ser um cadete. Nisso, todos começam a olhar aflitos para o palco, até que de repente, Soshiro vai até lá e passa a palavra para a comandante Ashiro novamente. Nisso, ela diz estar feliz por todos eles terem decidido se alistar para a força de defesa, e explica que há tempos vem surgindo kaijus muito mais fortes do que antes. E, além disso, também teve o recente caso que eles observaram de um kaiju voltando à vida. E dado esse contexto, ela afirma que as missões de extermínio serão extremamente perigosas, pois algumas pessoas podem acabar morrendo logo na primeira missão. Portanto, ela não garante que ninguém ali vá sobreviver, ainda mais ao longo das missões. Mas ainda assim, Mina garante que irá liderar a linha de frente nos combates, servindo como escudo e a lança
liderança deles. Nisso, Kafka grita ao fundo, chamando a capitã informalmente pelo seu nome e dizendo que se esforçará muito para ficar ao lado dela para sempre. Nisso, todo mundo fica surpreso com a ousadia daquele psicopata. Nisso, ela diz a ele que Kafka falou sem a permissão de um oficial e se dirigiu a um superior com falta de respeito. Portanto, ela o manda pagar 100 flexões como punição. Ao ver isso, Soichiro já começa a cair na gargalhada e Mina, por sua vez, deixa o local, mas ele nota que ela saiu com um sorriso no rosto e acha isso meio estranho, mas Soichiro pensa que agora eles terão Kafka no local para deixar o ambiente mais leve. E Soichiro pensa que resolveu dar uma chance pra ele, mas a verdade é que ele quer mantê-lo por perto, pois durante aquele incidente, um kaiju com nível de força 9 apareceu de repente, mas enquanto esse mesmo kaiju apareceu, eles perderam o sinal vital de alguém, e levando esses pontos em consideração, ele começa a notar algumas coisas estranhas em Kafka, então decidiu mantê-lo por perto até descobrir o que ele esconde. E quanto a Kafka, ele finalmente termina as flexões, e Shinomi o chama para eles conversarem, porém ela afirma que não pode ser ali, então Iharu deduz que ela esteja pensando em se declarar para ele, mas a garota diz que não é nada disso. E ao irem para um local isolado, Kafka explica para ela que se tornou um meio kaiju após ingerir um deles, e a garota pensa que ele devia estar morrendo de fome nessa ocasião, mas ele fala que a sua ideia seria contar para a força de defesa, pois eles poderiam ajudá-lo quanto a isso, mas Shinomi o manda esquecer essa ideia, afinal ele será submetido a diversos testes caso ele faça isso, e mesmo que as suas intenções sejam boas, as coisas não vão dar certo. E além disso, ela afirma que ele jamais chegará a ser um oficial caso revele o seu segredo, e por ele ser um kaiju forte, a força de defesa certamente usará parte de seu corpo para fazer armas especiais após o derrotarem. Ao ver tudo isso, Kafka fica apavorado e pede para Shinomi guardar o seu segredo das 7 chaves. Nisso, Ichikawa o acalma e a garota afirma que irá ajudá-lo, afinal ele salvou a vida dela durante o teste. No entanto, Shinomi diz que se ele se tornar um kaiju que ameaça a humanidade, ela mesma se encarregará de matá-lo. Nisso, Kafka sorri e concorda com ela, contando que ela vai fazer isso. E após esse episódio, durante o treinamento, Ichikawa se vigia para ter o melhor desempenho possível, e assim ele consegue acertar diversos alvos, tendo uma mira muito boa. E ao fim do seu treino armado, Soichiro nota que o garoto evoluiu muito em muito pouco tempo, e quanto a Iharu, ele se morde de inveja e decide partir para o treino também, mas com uma mente muito competitiva. E no fim, ele consegue pontos melhores que o de Ichikawa, e com isso ele vai até o garoto para se vangloriar, e manda Ichikawa baixar a sua bola agora, já que ele é melhor. E no meio dessa confusão, Shinomiya termina o seu treino com pontos ainda melhores do que os dois, pois ela chegou a 55 desbloqueados. Nisso ela pede para os dois pararem de discutir, afinal a pontuação dos dois juntos são piores do que a dela. Enquanto isso, Kafka termina o seu teste com 1% liberado e com um limite de tempo avassalador de ruim, mas ele ainda demonstra estar feliz por ter evoluído do 0 para 1%, com essa taxa estimativa de poder de combate, então ele corre até Shinomiya para se gabar, mas ela lembra que a sua pontuação é de 55 pontos, deixando ele no chinelo. E ao ver essa cena, Soichiro chama a atenção de Kafka e diz que ele nunca vai virar um oficial se continuar nesse ritmo, então ele fala que até pode ser expulso daqui a 3 meses. Nisso ele manda todos darem 10 voltas no perímetro, e assim eles poderão encerrar os treinos por aquele dia. Nisso ele nota que os candidatos estão rivalizando entre si, o que os deixa mais fortes. E durante o banho pós-treino, Kafka reclama do cansaço, e já Iharu, ele sugere que Ichikawa cultive mais músculos, porém ele afirma que as suas pontuações físicas são praticamente equivalentes. Nisso Kafka nota os garotos discutindo por besteira e exibe seus músculos para eles, mas quando ele não consegue mais segurar o ar, Kafka acaba voltando para o seu físico de tiozão barrigudo, fazendo Iharu cair na gargalhada, até que um outro jovem malhado vai até o local, fazendo todos eles pararem de rir na hora, afinal, aquele cara já foi das forças especiais, então eles se escondem dentro da água, pois eles estão com vergonha de mostrar seu físico na frente dele. Enquanto isso, Shinomi e as outras garotas se deparam com Mina no vestiário do banheiro, então ela permite as garotas a falarem informalmente, e Shinomi, por sua vez, analisa os músculos de Mina, e estranha o fato dela ser tão forte, mesmo tendo músculos modestos. Nisso, ela pede para Mina lhe dizer como ela consegue ter esse porte físico, então a capitã se dispõe a passar os treinos que ela faz. Enquanto isso, Iharu pergunta a todos por que deles quererem entrar na força de defesa, e diz que no caso dele, ele sempre admirou Mina, principalmente depois que ela o salvou em sua época de colégio, o que o fez querer ser igual a ela um dia. Nisso, os outros caras também dizem que o seu objetivo é igual ao dele, e todos estão ali por conta de Mina. E Iharu pergunta a motivação de Kafka, e ele fica um pouco envergonhado de falar, mas começa explicando que Mina era sua amiga de infância, e desde criança eles planejavam entrar para a força de defesa juntos, e após revelar muitas coisas do seu passado, Kafka decide sair de fininho, porém os caras o puxam de volta, pedindo para ele contar direito tudo aquilo que ele acabou de falar, afinal, ele é o amigo de infância da capitã. Então Kafka começa a falar coisas genéricas para tentar dar um migué, e após isso Shinomiya vai até os garotos ver como eles estão, e descobre que eles conversaram tanto ao ponto de apagar, e ao passar os dias, eles voltam a se dedicar aos treinos, e uma noite em específico, Kafka decide começar a se esforçar mais, pois ele precisará do dobro de esforço dos seus companheiros para chegar a algum lugar. Em meio aos seus estudos, ele é interrompido por Soichiro, que sugere que ele vá dormir um pouco, afinal, isso também faz parte do trabalho. Porém, Kafka diz que se ele não se esforçar ao máximo, ele será demitido
demitido da Força de Defesa por baixo desempenho. Nisso Soichiro deduz que ele será demitido por Mina. Afinal, o próprio Kafka estava falando dela no banheiro, que por sinal tem escutas que gravam todas as conversas que ocorrem no local. Nisso Kafka afirma que prometeu lutar ao lado da capitã, e ao ouvir isso, Soichiro diz que soa como se ele quisesse roubar o seu lugar como vice-capitão, mas Kafka tranquiliza, dizendo que não falou nessa intenção. Então Soichiro dá apenas mais 2 horas para Kafka estudar, e diz que não deixará tirar dele o lugar ao lado da capitão. E além disso, ele sugere que Kafka tente não se aproximar muito dos outros oficiais, afinal, eles se preocupam demais com as suas costas, por sempre terem alguém atrás deles. Dito isso, o alarme toca, e Soichiro diz que está na hora da primeira missão dele. Enquanto isso, na sala de operações, Mina pede para Okonogi lhe entregar o relatório, então ele informa que a evacuação da área começou às 12h45, e exatamente às 3 horas, a guarda emite um alerta sobre a aparição de kaijus na área, sendo seu epicentro em Samigahara. Nisso, eles aconselham a população a deixar o local imediatamente, enquanto os populares, eles se questionam se a força de defesa não iria chegar logo. Enquanto isso, Mina pergunta sobre a coordenação da FAJ, e Okonogi informa sobre um posto de comando de regime de artilharia que está sendo construído no estacionamento de Leon Mall. E quanto ao Honju, Okonogi explica que ele apareceu primeiro na falha de Kanawa e se moveu pelo subterrâneo enquanto crescia. Nisso ela deduz que ele tenha subido após ter entrado no período de proliferação. E o surgimento do Honju tem ligação com o aparecimento de um número elevado de Yoju. E no meio da reunião, uma das integrantes da Força de Defesa sugere que eles derrotem o Honju no setor Bravo ao centro, pois assim eles conseguirão minimizar o estrago feito nos arredores. E quanto a ela, Mina ficará responsável por derrotar o Honju. E o setor Echo ficará com ponto para os atiradores, pois assim eles poderão contra-atacar os inimigos a partir da rodovia 16. Dito isso, Mina informa que a designação das missões será a Operação de Extermínio de Samigahara. Nisso todos seguem com seus postos. Em um dos veículos, Soichiro pergunta se todos estão prontos para sua primeira missão, e Shinomiya continua apenas preocupada com Kafka e pede para ele não decepcioná-la. Nisso ele começa a passar mal e vomitar, e quando todos percebem que ele está visivelmente pálido e passando mal, Kafka dá a desculpa de que comeu demais e por isso está vomitando. E ao seguirem mais adiante, eles chegam até a área de extermínio. Nisso Kafka e os outros se deparam com um Honju da missão, e então Soichiro informa que a unidade da capitã Ashiro cuidará do Honju. No entanto, essa criatura está criando muitos Yoju, portanto a missão de todos ali é impedir que os Yoju fujam da área de extermínio, e Soichiro afirma que essa é uma missão extremamente importante, afinal é ela quem ditará o quanto de estrago será causado nos arredores, e isso por sua vez irá influenciar no tempo que eles demorarão para reconstruir os lugares. Dito isso, ele explica que os pilotões com os novatos serão colocados na retaguarda, o que significa que eles terão a última linha de defesa, e após dar todas as explicações necessárias, ele pergunta se alguém tem alguma dúvida, porém todos ficam em silêncio, demonstrando terem entendido todos os pontos da missão. Então Soichiro afirma que naquele momento, as notas que cada um tirou no treinamento não valerão de nada, afinal, isso não ajuda a salvar a vida de ninguém. Portanto, eles devem focar em mostrar o que são capazes de fazer em um combate real. Nisso, todos gritam empolgados para dar início à missão. Enquanto isso, um dos soldados do posto de comando do Regimento da Artilharia FAJ informa que a evacuação e a construção do posto de comando foram concluídos. Nisso, Okonogi agradece a colaboração da equipe e diz que a capitã Ashiro chegará em sua posição em apenas 8 minutos. E quanto ao Kafka, ele comenta com Ichikawa que aproveitará essa missão para impressionar os seus superiores e provar que ele também é capacitado. Nisso, Kafka se lembra do comentário feito por Soichiro, onde ele dizia que ele seria demitido em até 3 meses caso continuasse naquele ritmo lento de evolução. E então Kafka sente seu corpo tremer de nervosismo, mas além disso, ele também está se sentindo muito empolgado com tudo aquilo. E ouvir isso, Ichikawa entende, afinal, esse era o trabalho que Kafka tanto almejou ter. Então, ele diz ao Kafka que eles devem garantir que a primeira missão deles seja um sucesso. E no meio da conversa, eles são informados sobre o avistamento de Yoju no setor Echo. Nisso, Kafka e Shinomiya partem para a ação. Enquanto isso, Mina finalmente chega ao ponto de tiro. Então, Okonogi manda eles atraírem um Honju para o setor Bravo, e em seguida partirem com um fogo de cobertura. Nisso, o posto de comando do regime de artilharia recebe a mensagem e dão início ao fogo de cobertura para a força de defesa. Mas ao ser atacado por eles, o monstro apenas se mexe com um pouco de desconforto, mas segue em pé. Enquanto o Soichiro ele assiste alegremente à estreia dos novatos e torce para que eles surpreendam os seus veteranos, mostrando como eles são demais. Nisso, Kafka nota que estar em uma missão de verdade é muito diferente do dia da prova, pois por algum motivo ele está mais calmo do que o de costume, então ele deduz que o traje esteja lhe passando toda essa confiança. Nisso, Kafka tenta partir ao ataque, mas acaba sendo jogado para trás, devido ao seu poder de combate ser apenas 1%. E ao ver isso, Shinomiya sugere que ele fique para trás, pois ele ainda não tem força suficiente para enfrentar os inimigos de forma tão direta. Nisso, um outro membro da força de defesa começa a reclamar daquela situação, dizendo que eles não podem ficar atuando como ababados novatos. Enquanto os Yoju, ele diz para todos pegarem leve por enquanto, pois eles precisarão receber mais informações para conseguirem derrotá-los tão facilmente. Então Shinomiya diz que pegará leve e irá estourar qualquer coisa que aparente ser um ponto fraco nos Yoju. E ao ver ela acabando com os monstros, o falastrão fica impressionado com a força da novata e afirma que esse não é um poder compatível com uma pessoa amadora. Nisso, ele a parabeniza, mas Shinomiya mete mar de arrogante e diz que realmente mandou muito bem. Em seguida, o combate com os Yoju continua e Furuhashi se destaca ao conseguir matar vários inimigos de uma única vez, mas ao olhar para o lado, ele nota que Ichikawa também está tendo
fazendo uma ótima performance, e o garoto explica que trocou os cartuchos explosivos da sua arma por congelante, pois isso combina mais com ele. E além do mais, isso faz com que ele possa desacelerar o inimigo no meio da batalha, e com isso Ichikawa acredita que se tornará um caçador ainda melhor, pois basta ele se acostumar mais ainda com a sua nova arma. No entanto, ele acredita que ainda precisará ficar mais forte, para que assim o seu senpai não precise se transformar. E enquanto isso, Nakanoshima e os outros se impressionam com o quão fortes estão sendo os novatos dessa nova leva. Nisso, um deles se gaba para o seu amigo, dizendo que já matou 6 Yonjo, porém Haruichi o lembra que 4 desses monstros ele o ajudou a matar. E quanto a Nakanoshima, ela fica admirando a aparência dos novatos e leva uma bronca do colega ao lado. Então ela volta a falar sério e diz que além de mais forte, a média de poder de combate dos recrutas está muito mais alta do que o comum. Portanto, ela acredita que essa melhoria se deve ao fato do alto escalão estar fazendo todo mundo melhorar. Enquanto isso, Okonogi diz que os times de observação confirmaram que o setor Julieta já está livre dos Yonjo, e quanto ao pelotão de Ikaruga, eles avançarão com Ichikawa e Furuhashi na vanguarda. Nisso, Kafka nota que todos estão mandando muito bem, isso enquanto ele só atrapalha, mas de repente, ele se lembra de quando o outro membro da força de defesa havia dito que eles deviam procurar pelo ponto fraco dos Yonjo, porém Kafka afirma que lutará com suas próprias armas. Nisso, ele começa a desmembrar um dos monstros e nota que o núcleo dele não está no lugar de sempre, então ele continua analisando o Yonjo. E ao encontrar o núcleo, ele informa o vice-capitão Soshiro e diz que o núcleo deles fica na nuca, porém a área é coberta com uma camada dura de músculos que servem como uma coluna. Então ele sugere que os soldados mais fracos ataquem o monstro pelas laterais. E além de dar essas informações, Kafka também diz que aquele Yonjo possui órgãos reprodutores, que no caso são aquelas bolas brancas. Nisso, Kafka afirma que eles devem destruir essas bolas, pois só assim eles pararão de se reproduzirem. E após ouvir toda essa explicação, Soshiro diz que ele fez um excelente trabalho. Então Soshiro mandou o Konogi passar essas informações para o resto do time. E quanto ao Kafka, ele continua sem acreditar que foi capaz de ajudar a força de defesa. Ao se ver viajando em seus pensamentos, ele decide voltar ao trabalho, e ele começa a neutralizar todos os cadáveres de Yonjo, para que eles não tenham a chance de se reproduzirem. Enquanto corre, Kafka afirma para si mesmo que irá fazer de tudo para chegar ao lado de Mina, mas de repente, ele é interrompido por uma explosão. Nisso, Okonogi informa a todos que o Honju chegou no ponto de início de combate designado. Então ela manda todas as forças aéreas e terrestres de FAJ se retirarem, pois agora a força de defesa começará o ataque às pernas do Honju. Nisso, ela pede para eles manterem o monstro paralisado pelo maior tempo possível. Enquanto isso, Mina mira sua arma para o Honju. Ao analisar tudo ao redor, ela nota que todas as condições de disparo foram alcançadas. Então Mina prepara o seu melhor golpe, quando ela se lembra da competição que ela tinha com Kafka quando eles eram criança, e ela fala que essa é quem ela é agora. E após ela disparar o ataque, o monstro tem a barriga completamente dilacerada. Nisso, Kafka nota que o poder de sua rival é extremamente maior que o dele. E quanto a Mina, ela carrega o seu segundo cartucho e dispara. E assim os sinais vitais do monstro finalmente desaparecem. E em seguida ele cai no chão, já sem vida. Porém, Mina dispara pela terceira vez, fazendo com que o Honju pare de se mexer completamente. Mas ainda assim, Mina dispara o quarto cartucho só pra humilhar. Nisso, Okonogi afirma que o Honju já está morto, mas Mina segue com seu disparo mesmo assim. Enquanto isso, Kafka fica de longe assistindo a luta ao vivo e afirma que ver Mina lutando é muito diferente do que ele vê a Pina na TV. E de repente, Soshiro vai até ele e explica ao Kafka que para ele estar ao lado de Mina, ele precisa ser forte igual a ela. Nisso, Kafka se questiona se o vice-capitão Soshiro realmente é equiparável a ela. Ele explica que seu poder de combate liberado não é tão bom quanto as armas de longo alcance dela, e por isso ele não é tão bom para abater esses monstros maiores. Enquanto eles conversam, um monstro aparece atrás de Soshiro, porém ele acaba com o monstro facilmente, pois ele é muito bom em matar os monstros pequenos e de médio porte. Nisso, Kafka se espanta com a velocidade de Soshiro e manusear a sua katana, pois o golpe foi tão rápido que ele mal conseguiu enxergar. Então Soshiro explica que ele vem de uma família que caça kaijus desde o período Muromachi, portanto a sua especialidade é matar com armas brancas. Dito isso, Soshiro explica que a capitã e eles ganharam equipamentos especiais que combinam com o estilo deles, e no meio da sua explicação, Mina liga pra ele e informa que o Honju foi abatido. Nisso, Soshiro afirma que as coisas vão começar a ficar melhores só agora, pois ainda que o Honju tenha sido derrotado, eles ainda deixam um mar de Yoju se formando em seu cadáver. Nisso, os Yoju começam a correr em direção a eles, e Soshiro age com muita tranquilidade, mesmo naquela situação, e diz que eles só poderão voltar pra casa após finalizarem a faxina da cidade. Nisso, Haruichi afirma que as coisas não serão tão fáceis como uma simples faxina, e ao ouvir isso, Kafka começa a zombar da cara dele, dizendo que o novato já está amarelando. Então Nakanoshima vai até os novatos e diz que eles podem deixar todo o resto da missão com os veteranos, porém eles a ignoram e se dispõem a lutar também. Enquanto isso, Okonogi nota que os recrutas já estão cansados e mais fracos. Nisso, Soshiro nota que eles mandaram muito bem, pois mesmo essa primeira missão não sendo tão simples, nenhum dos novatos perdeu a vida. Ao analisar os recrutas no geral, ele nota que Shinomiya terminou a missão com uma média de 20 a 30% de poder de combate máximo, o que a deixa na frente dos outros recrutas. Porém, Soshiro nota que um outro também foi um bom candidato, que é o Ichikawa. E quanto a Furuhashi, ele se questiona do porquê não é capaz de acompanhar o Ichikawa, afinal ele passou 5 anos no colégio técnico de treinamento, portanto ele deveria ser mais forte. E de repente, Okonogi informa que há mais um Yoju entrando no setor Foxtrot. E ao chegar no local, Ichikawa nota a roupa de um dos funcionários de defesa no chão,
Em seguida, ele se depara com um homem misterioso reclamando por conta deles terem destruído os órgãos reprodutores que ele colocou nos Yojo. Nisso, ele deduz que haja alguém na força de defesa que conheça muito bem um Kaiju, pois não é qualquer um que é capaz de perceber essas coisas. Então o sujeito se vira para Ichikawa e Furuhashi e pergunta se eles sabem de algo a respeito. Isso enquanto a cara dele começa a se mexer como se tivesse pus naquela bolha. Enquanto isso, os membros da equipe de limpeza se questionam sobre o paradeiro do novato. Nisso, um dos funcionários tenta localizá-lo com binóculos, porém ele vê apenas o estrago que os kaijus causaram na cidade. Nisso, eles comentam sobre o novato da equipe de limpeza possivelmente ter se trancado no banheiro de novo, então um deles decide ir procurar por ele. Enquanto isso, Furuhashi deu sujeito que aquele lugar ainda é muito perigoso, portanto ele deve ficar de prontidão até receber um aviso da força de defesa, mas ao invés de ouvi-lo, ele simplesmente o ataca, mas se lamenta ao perceber que errou o coração de Furuhashi, então ele deduz que precisa mudar de forma para conseguir disparar ataques mais precisos. Enquanto o Furuhashi, ele nota que seu sangramento não está parando. Nisso, Ichikawa pede para ele manter a calma e usar suas funções do traje para estancar o sangramento, porém Furuhashi apenas continua demonstrando interesse em saber quem é aquele sujeito, e Ichikawa percebe que aquele ser se trata de um kaiju humanoide, assim como Kafka, e após o sujeito assumir a forma de kaiju, Ichikawa nota que ele é o mesmo kaiju que estava presente no dia do exame e que derrotou a Shinomiya. E quanto ao kaiju, ele afirma que não voltará de mãos abanando, afinal, ele pode ao menos levar um dos membros de defesa com vida. Mas antes, Ichikawa avisa o líder do pelotão e Kagura sobre o acontecimento e informa a todo mundo que eles encontraram um kaiju humanoide. Portanto, ele solicita que mandem reforços urgentes no local. Nisso, Ichikawa houve uma interferência na comunicação com o líder do pelotão, então o kaiju revela que já descobriu como os comunicadores deles funcionam e por isso ele deu um jeito de tornar aquela área indetectável para o resto do mundo. E além disso, o kaiju explica que desenvolveu uma técnica que o permite conviver com os humanos sem que ele seja descoberto. No entanto, essa estratégia também funciona na hora de sua caça contra os humanos. Dito isso, ele começa a atacar Ichikawa, e o garoto, por sua vez, nota que os disparos do inimigo são capazes de atravessar o escudo de seu traje. Então o monstro descobre que Ichikawa é capaz de ver os seus ataques com antecedência. Nisso, o garoto se lembra de uma conversa que teve com Shinomiya, onde ela falava sobre uma criatura em específico, e de início aparentava estar usando algum tipo de magia misteriosa, porém ela o manda observar os dedos do sujeito com muito cuidado, pois fazendo isso ele será capaz de ver o kaiju preparando seu ataque. Ao se lembrar disso, Ichikawa começa a conseguir desviar dos ataques. Nisso, ele aproveita essa vantagem momentânea que adquiriu e pede para Iharu ir buscar os reforços, mas ao ouvir isso o garoto se irrita por achar que está sendo protegido por Ichikawa. E enquanto ele reclama, o inimigo dispara mais uma vez, então Ichikawa protege seu amigo, o tirando da frente do disparo. Em seguida ele pede para Iharu andar logo e ir buscar ajuda. Nisso o garoto engole seu orgulho e decide obedecê-lo, e quanto ao Ichikawa, ele se sente intimidado com o inimigo, afinal nem mesmo Shinomiya foi capaz de lidar com ele, mas ao ver o medo tomando conta de seu peito, Ichikawa volta a se lembrar de seu objetivo na força de defesa. Nisso o garoto também se lembra do dia em que Kafka o salvou, pedindo para ele correr atrás de ajuda. Portanto, Ichikawa afirma que o soldado que ele quer ser é aquele que arriscaria sua própria vida para salvar os seus companheiros. Então ele parte ao ataque contra o kaiju, e nota que pode ao menos ganhar tempo para o seu companheiro conseguir fugir do local. E quanto a Iharu, ele sente que Ichikawa está muito diferente do dia anterior, e além disso, o garoto está misteriosamente conseguindo lidar com um kaiju muito forte. E no meio do caminho, Iharu cai no chão e se lembra do dia do teste, onde Hoshina havia lhes dito que o limite dos poderes dele chegaria no máximo 30%. Afinal, poucas pessoas são capazes de passar dessa porcentagem, mas ainda assim todos ali têm o potencial necessário para alcançar esse feito. E ao ver isso, Iharu nota que ele está preso nos 20% há mais de 2 semanas, e por conta disso, ele passou a pensar apenas em ficar mais forte. E ao ver Ichikawa sempre ultrapassando com tanta facilidade, ele passou a sentir um grande ódio de si mesmo. Enquanto isso, Ichikawa segue lutando contra o kaiju, que por sua vez nota que o garoto sabe algumas coisas ao seu respeito, porém ele decide mostrar algo novo para Ichikawa e o ataca com múltiplos disparos. Mas exatamente nesse momento, Iharu aparece para salvá-lo. Em seguida, ele explica que sente muito ódio de si mesmo por nunca ter mudado nada desde quando entrou na força de defesa. No entanto, ele afirma que não deixará Ichikawa o salvar, afinal é ele quem quer fazer isso. Mas ao vê-lo ali, Ichikawa pergunta sobre a ajuda que ele tinha ficado de ir buscar, e o Iharu manda ele calar a boca, pois se ele não tivesse voltado para salvá-lo, ele já estaria morto a essas horas. Ao ver isso, o kaiju entende a situação, porém ele afirma que isso não ajudará em nada, afinal é ele quem controla o que pode ou não sair daquela área. Iharu nota que a única opção que eles têm é lutar, e por isso ele pede para Ichikawa ajudá-lo a acabar com esse sujeito. No caso, ele ficará dando cobertura, enquanto Ichikawa desce a lenha no kaiju até não sobrar mais nada. Dito isso, eles colocam um plano em ação, e logo em seguida Iharu revela que também tem alguns cartuchos condutores. E ao ver que o garoto irá atrapalhar a sua mobilidade, o kaiju decide começar os seus ataques em Iharu, porém ele já havia recebido outros ataques antes, e levando isso em consideração, Iharu consegue desviar do ataque, por já ter noção do timing certo. Nisso ele dispara contra o tornozelo do kaiju, o deixando completamente exposto. Em seguida, Ichikawa libera suas balas em cima do inimigo, e após a poeira baixar, eles se deparam com uma muralha de cadáveres. Nisso o kaiju sai de dentro daquela carapaça todo confiante, e ataca Ichikawa com múltiplos disparos. Enquanto isso, Hoshino
Hoshino recebe um comunicado do líder de pelotão Ikaruga, onde ele diz que o contato com Ichikawa e Haru foi perdido. E ao ouvir isso, Kafka começa a ficar preocupado, então Shinomiya vai até ele informar sobre a chegada do Kaiju humanoide, pois ela está sentindo ele. E quanto ao Iharu, ele se desespera ao ver o seu amigo gravemente ferido no chão. Nisso, Ichikawa tenta resistir aos ferimentos, e ao ver ele se mexendo, o Kaiju nota que será difícil parar as funções motoras dele sem o matar. Então Iharu tenta dar uma última ajuda ao seu parceiro, porém o Kaiju consegue detê-lo facilmente e diz que já está na hora de encerrar a brincadeira. Então ele começa a torturar Ichikawa, com o intuito de fazê-la apagar mais rapidamente. Nisso, Iharu se esforça para alcançar a sua arma, mas ao ver que está tendo dificuldade, ele se sente um completo inútil por não ser capaz de ajudar o seu amigo. E ao notar toda a resistência de Ichikawa, ele afirma que o garoto é de fato incrível e que por isso ele certamente alcançará a patente de capitão um dia. Portanto, ele pega a sua arma e diz que não deixará o caminho brilhante do seu amigo acabar por ali. Porém, quando ele dispara, Iharu nota que a sua arma está sem projéteis. Então o Kaiju decide acabar logo com Iharu, afinal, ele já conseguiu o que queria. Mas antes de conseguir disparar seu último ataque, ele é surpreendido por Kafka em sua forma Kaiju, que aparece no cangote dele dando aquela suspirada. E nisso, ele arranca a cabeça dele com um único soco. Nisso, Ichikawa se lamenta por ter que fazer Kafka se transformar de novo. Enquanto o Iharu, ele demonstra preocupação em ver mais um humanoide. Nisso, Kafka pede para Ichikawa ficar calmo e deixar o traje ir fechando os ferimentos. Dito isso, ele caminha em direção ao inimigo e Ichikawa, por sua vez, diz estar sentindo um mau pressentimento, mesmo sabendo que Kafka é muito forte. Nisso, o Kaiju inimigo pergunta por que Kafka está o atrapalhando, afinal, ambos fazem parte da mesma espécie, mas ao dizer isso, ele logo demonstra desinteresse em saber mais sobre os planos de Kafka e diz que o cadáver dele já será útil, já que ele é muito forte. Nisso, ele consegue acertar um golpe em Kafka na sua forma Kaiju, porém ele nota que precisará de muito mais para matá-lo. E Kafka, por sua vez, fica muito puto, afinal era com isso que ele estava acertando seus amigos. E assim, ele invoca um número maior de balas em seu corpo para auxiliá-lo na batalha. E ao ver isso, Iharu nota que o Kaiju não estava levando a luta contra eles tão a sério quanto agora. Nisso, Ichikawa sugere que Kafka fuja dali, mas ao invés de correr, Kafka se protege dos ataques com uma barreira sonora. Em seguida, ele se aproxima rapidamente do Kaiju e começa a golpear o inimigo de forma direta. Nisso, o Kaiju tenta se proteger com a muralha de cadáveres, mas Kafka a rasga e continua encurralando. Enquanto o Kaiju 9, ele nota que está muito mais difícil para se regenerar, e além disso, ele não está tendo espaço para recuar. Nisso, Kafka se lembra que o núcleo do inimigo está em seu tronco, então ele ataca essa área com toda a sua força, abrindo um enorme buraco no tronco do Kaiju 9. Feito isso, Kafka se dirige até o inimigo e anuncia o seu fim, mas logo em seguida ele é surpreendido por dois membros da Força de Defesa, que informam a todos sobre o surgimento de mais um Kaiju humanoide. Enquanto isso, Shinomiya continua a sua luta contra um dos Kaijus, e no fim, ela o parte no meio, e logo volta a se perguntar sobre o paradeiro de Kafka. Nisso, ela se lembra que ele ficou de ir encontrar Iharu e Ichikawa, e na ocasião, ela estranhou o fato dele tentar ir fazer isso, já que a comunicação com os dois já havia sido totalmente perdida. Então, Kafka explica que se eles estiverem com outro humanoide, ele será capaz de senti-lo. Portanto, ele pede para ela tomar conta das coisas por ali enquanto ele estiver fora. E ao ver ele se transformando bem ali, ela sente uma sensação ruim quanto a isso. Nisso, ela recebe uma ligação do pelotão Ikaruga, o informando que eles descobriram um Kaiju humanoide a sudeste do setor Foxtrot, e as descrições dele batem com as do Kaiju 8. Nisso, Hoshino envia uma unidade de extermínio para cuidar da situação do Kaiju humanoide. E quanto ao Kafka, ele continua sem reação, então o Kaiju inimigo se levanta. Ele diz que agora sabe o ponto fraco dele, que no caso é a força de defesa. Nisso, ele tenta atacar os dois membros que aparecem por lá, mas Kafka os protege. E ao ver isso, o Kaiju afirma que ele se comporta muito como um humano, mesmo não sendo dessa espécie, e ele estranha esse fato, porém logo se apressa deixando o local. Nisso, Kafka nota que precisa dar um jeito de fugir também. Então ele dá um soco no chão, levantando uma poeira enorme, e consegue fugir, mas não demora muito para Hoshino encontrar. Em seguida, ele avisa a todos que finalmente encontrou o Kaiju número 8. E ao ver isso, Shinomiya e Ichikawa ficam preocupados com a situação. Então o vice-capitão dá início aos seus ataques, e Kafka nota que Hoshino estava falando sério quando disse que lida melhor com criaturas de médio e pequeno porte. Então ele consegue desviar por muito pouco de todos os ataques, e Hoshino decide parar de brincar, e afirma que o responsável por matar o Kaiju número 8 será apenas ele. Isso enquanto libera 92% do seu traje. E ao notar que seus punhos se tornam inválidos no combate contra o vice-capitão Hoshino, Kafka fica sem saber o que fazer, então Hoshino consegue acertá-lo em cheio. Nisso, Kafka nota que não conseguirá sobreviver se continuar se segurando, afinal os ataques do vice-capitão são tão velozes ao ponto de ele não conseguir acompanhá-los, o que o deixa acima do outro Kaiju humanoide que Kafka estava enfrentando há pouco. Nisso, Kafka se lembra de quando ficou surpreso ao ver os movimentos de Kikoro, mas diz que no caso de Hoshino, ele está em uma categoria muito diferente, afinal o garoto se mexe como um verdadeiro monstro, e no meio da luta Kafka desvia de um dos ataques do vice-capitão, porém ele é ferido mesmo assim, deixando seu núcleo à mostra, porém Kafka consegue se regenerar rapidamente, a tempo de conseguir se proteger. Mas ao notar que a sua regeneração lhe consome muita energia, ele decide começar a lutar mais sério, para impedir que mais ferimentos do tipo ocorram. Enquanto luta, Hoshino analisa seu inimigo e explica que o fato desse Kaiju
possível possuir uma força de 8.0 o torna um Daikaiju. Então ele decide lutar mais a sério e lança múltiplos cortes invisíveis em Kafka, deixando ele completamente sem saída. Em seguida, Hoshina aparece bem ao lado dele e mira o seu ataque corte de névoa bem no núcleo de Kafka, que por sinal já estava ciente de que Hoshina tentaria fazer isso, portanto ele consegue se proteger a tempo, emperrando a lâmina do seu oponente em seu corpo. E após pegar Hoshina de surpresa, Kafka tenta golpear a lâmina de Hoshina o jogando para longe e aproveita esse momento para conseguir fugir do local. Nisso, o vice-capitão informa em seu relatório que o Kaiju número 8 conseguiu escapar, e conta que Koro ela continua pensativa sobre a situação de Kafka e de como ele está saindo em sua forma Kaiju, então ela se questiona se deve mesmo confiar nele. E por falar em Kafka, ele finalmente retorna para ela como prometido, a deixando muito aliviada em vê-lo. Nisso ele se desculpa com ela por provavelmente tê-la deixado preocupado, pensando em seu paradeiro, porém a garota faz sua pose de durona como sempre, e diz que não estava nem um pouco preocupada com ele, e logo ao dizer isso, ela muda de assunto, para tentar falar uma outra coisa com Kafka, porém ele acaba tendo uma leve tontura e quase cai de cara no chão, mas que Koro segura, evitando a sua queda, e Kafka por sua vez se desculpa novamente com ela, pois ele acabou deixando de escapar o homem que a machucou. Mas ao ouvir isso, ela afirma que não liga muito para essa situação, afinal, ela afirma que se encarregará de matar esse sujeito com suas próprias mãos. Ah, vai sim, claro, vai sim. Nisso, Kafka começa a caminhar em outra direção, e que o Koro pergunta para onde ele está indo todo arrebentado, então Kafka diz que irá até Ichikawa e Iharu, pois eles ficaram muito feridos com a batalha que tiveram, mas ao vê-lo indo se meter onde não deve, que Koro o segura, dizendo que não fará muita diferença ele ir até o local no estado em que ele está, e além disso, ela o assegura de que os dois ficarão bem, e afirma que Kafka deve focar os seus cuidados apenas em si próprio, afinal, ele deixou com que Hoshino o encontrasse, e isso por si só já pode lhe dar uma dor de cabeça, tendo em vista que Kafka pode ser facilmente descoberto. Enquanto isso, Hoshino permanece sentado em um só lugar, enquanto faz uma expressão de desânimo. Nisso, Mina vai até ele perguntar o que está acontecendo, e Hoshino se lamenta por ela tê-lo pego, passando aquela vergonha. Nisso, Mina assume que o Kaiju número 8 de fato era muito forte, e ele por sua vez sugere que aquele monstro seja na verdade um Daikaiju. Então Mina se lembra do último incidente que eles tiveram com um desses Daikaiju, que no caso foi há 5 anos em Fukuoka. Nisso, Hoshino diz estar feliz por ao menos nenhuma vítima ter sido registrada desde o surgimento desse novo Daikaiju. E levando isso em consideração, ele sugere que esse Daikaiju em questão não ataca pessoas de forma distinta, assim como os outros monstros. Então Hoshino se questiona do porquê o Daikaiju tentou atacar a sua arma e não ele, mas ao pensar mais em sua luta contra a criatura, menos sentido ela faz em sua cabeça, pois ao analisar melhor seu inimigo, ele sente que estava na verdade lutando contra um humano e não contra um Kaiju. Nisso, Mina sugere que ele vá descansar um pouco, afinal, ela se propõe a cuidar de todo o resto, e afirma que independente de qual Kaiju ele seja, eles deverão cumprir com o seu dever e exterminá-lo. E após isso, Hoshino recebe uma ligação calorosa de Kagura, onde é dito que ele precisa urgentemente lhe informar algo. Então ele prossegue e informa que o Kaiju que atacou Ichikawa e Furuhashi é o mesmo tipo de humanoide que apareceu na área do exame. Afinal, quando eles encontraram, os dois tinham uma forma humana. Enquanto isso, o Kaiju humanoide anda despreocupadamente por um túnel de carros, até que o motorista decide parar para reclamar com ele, pedindo para que ele saia do meio do caminho. Nisso, o Kaiju simplesmente aponta seu dedo para o motorista e começa a se dirigir para as costas dele. Em seguida, ele assume uma forma de Kaiju e devora o cara. Feito isso, o Kaiju rouba o carro e a aparência da vítima, e ouve no rádio que a força de defesa havia acabado de designar que o tipo humanoide que apareceu na área do exame deve ser exterminado a longo prazo, e quanto ao codinome da criatura, eles resolveram chamá-lo de Kaiju número 9. Nisso, ele se questiona de como fará para matar o Kaiju número 8, mas em seguida ele se lembra que ainda precisará ficar escondido para se acostumar com seu novo corpo. Enquanto isso, Ichikawa acorda em uma cama de hospital, e ao olhar para o lado ele se depara com Kafka e Kikoro, e se sente aliviado em ver que seu senpai está a salvo. E ao ouvir isso, Kafka diz que é ele quem está aliviado em ver Ichikawa bem, afinal, era ele quem estava em uma situação pior. Nisso, o garoto agradece Kafka por ele ter salvado Iharu e ele, porém Iharu estava bem ao lado ouvindo a conversa e diz que na verdade eles foram salvos pelo Kaiju número 8. Nisso, Kikoro tenta dar uma desculpa, dizendo que Kafka também contribuiu bastante, pois foi ele quem encontrou os órgãos reprodutores do Yojo. Ao pensar por esse lado, Iharu nota que ela tem razão, porém ele continua sem entender o porquê do Kaiju tê-los salvado, e por falar mais da criatura, Iharu se lembra que ele foi capaz de arrancar a cabeça do Kaiju número 9 com um simples ataque, o que o torna um cara legal, mesmo ele sendo um Kaiju. Ao ver isso, Kafka começa a ficar vermelho, então Iharu questiona do porquê disso, e Kikoro dá a desculpa de que Kafka sempre teve essa mesma cara de tonto, e assim o garoto se convence que está tudo dentro dos conformes, e após os dois deixarem o hospital, eles são recebidos com uma festa, para comemorar o sucesso da primeira missão que tiveram. Então, os chefes de cozinha das forças de defesa servem com uma carne muito rara e valiosa. Nisso, um dos cozinheiros explica que não poderia servir nada menos que isso, já que a festa foi organizada por Haruichi, e ao ouvir esse nome, Kafka pergunta mais sobre esse tal sujeito. Então Kikoro informa que Haruichi é o herdeiro da Izumotech, a maior montadora de armas anti-kaiju de todo o país, portanto ele pertence a uma das famílias mais ricas do local. E antes de darem início à refeição, Hoshino vai até eles os parabenizar por aquela primeira vitória. Nisso, Ichikawa
agradece por ele ter organizado aquela festa, porém Hoshina diz a ele que as coisas estão apenas começando. Nisso que Koro começa a discutir com Iharu por motivos bestas, o que leva Izuma a fazer o mesmo, porém Kafka vai até ele já bêbado e pergunta se os trajes deles também estão com defeito, afinal ele não conseguiu derrotar nenhum kaiju com o traje, e ao notar que seu senpai também está brigando, Ichikawa se vê sem saber o que fazer quanto àquilo, mas em seguida tudo piora, pois aos poucos esse espírito briguento se espalha entre todo mundo. Nisso Hoshina explica o que está acontecendo basicamente, no caso todos estão brigando por assuntos relacionados à missão, e também discutindo sobre precisarem ficar mais fortes, coisa que Ichikawa também almeja alcançar. Nisso Kafka discute com um cara que por sua vez diz que só respeita pessoas que sejam mais fortes do que ele, então Kafka propõe uma queda de braço entre os dois, para que eles possam tirar essa história limpo, e quanto a Haruichi, ele vai até um de seus servos para falar sobre o quão boa a festa está sendo, quando de repente o servo muda de assunto para falar sobre o pai do garoto, e ele por sua vez diz que não fala com seu pai desde o último incidente que ocorreu entre os dois, e no meio da conversa um dos convidados da festa passa por eles e diz que irá ao banheiro, demonstrando não ter ouvido a conversa deles, então Haruichi se sente mais aliviado por ter sido esse garoto que passou por eles, afinal ele não costuma se meter em nada. E no meio da festa, Hoshina decide fazer um anúncio e diz que todas as vezes que Kafka salvou vidas foi notado por todos, portanto ele o promove para soldado e lhe dá as boas-vindas para a terceira divisão da força de defesa. E ao ouvir isso, Kafka começa a gritar de emoção, e todos ao redor o pegam e jogam ele pro alto como forma de comemorar a conquista do amigo deles. E no dia seguinte ele recebe seu novo uniforme e Mina o declara oficialmente como um soldado da força de defesa. Ele por sua vez jura se esforçar ao máximo em sua próxima missão, portanto ele se vira de costas para deixar o local, mas antes Mina nota ele um tanto nervoso e pede para ele diminuir a sua empolgação, pois Kafka ainda está longe de conseguir lutar ao seu lado. E ao ouvir isso ele nota que ela ainda se lembra da promessa que os dois fizeram quando era criança, então Kafka se dirige a ela pelo seu nome e diz que provará para ela o seu potencial, porém ao ver que ele não a chamou pela sua patente, Mina o manda fazer 50 flexões como forma de castigo. Dito isso, ela explica que tanto o Kaiju 9 como o 8 precisarão ser discutidos no QG, então Mina afirma que ele poderá conseguir formações com Hoshina, pois ele é o encarregado dessa missão, e por falar nele, Mina revela que foi Hoshina que recomendou Kafka ao cargo de soldado oficial, e após ficar por dentro de tudo, ele vai ao trabalho, e ao fim do expediente, ele caminha pelos corredores da força de defesa e nota a luz da sala de treinamento acesa. Ao ir até o local, ele se depara com Hoshina fazendo um treino mental, onde ele recria a luta que teve contra Kafka em sua versão Kaiju. Nisso ele cai pra trás e pergunta o que o vice-capitão está fazendo ali a essas horas, e Hoshina explica que está criando uma estratégia de combate para derrotar o Kaiju número 8. E então ele começa a dar detalhes do que deveria ter feito com o Kaiju, e quanto a Kafka, ele se sente extremamente agoniado com todos aqueles detalhes cruéis. Nisso Hoshina afirma que nenhum soldado é capaz de dar conta do Kaiju número 8 e 9, e por isso ele resolverá esse problema com as próprias mãos. Então Kafka afirma que também fará o seu melhor para ajudar na sua missão, porém Hoshina joga na cara dele que Kafka ainda é muito fraco para conseguir fazer qualquer coisa contra o inimigo daqueles, mas ele fala que mesmo tendo 1% de poder, ele terá 1% de esperança. E no meio daquela noite, uma horda de Kaiju se prepara para descer para o ataque, e alguém que parece ser muito forte está em cima de todos eles. Enquanto estuda o Kaiju número 8, Hoshina se lembra da luta em que os dois tiveram e volta a estranhar o fato do Kaiju se movimentar igual a um humano. Dito isso, ele se lembra do Kaiju número 9, que de fato é capaz de se passar por um humano, imitando até mesmo a forma de falar de um humano comum. Enquanto isso, Kafka reflete sobre a conversa que teve com Hoshina, onde ele garantia que iria ajudar o vice-capitão na missão de extermínio ao Kaiju número 8. Então Kafka se empolga, almejando corresponder às expectativas de Hoshina. Dito isso, ele vira de costas para voltar para casa e dormir, pois ele terá mais trabalhos para fazer no dia seguinte, mas ao olhar para o céu, Kafka nota algo se aproximando, quando de repente ele se dá conta de que aquelas luzes são na verdade ataques inimigos. Nisso Kikoro e os outros acordam com o barulho do ataque e observam a destruição pela janela, e quanto a Hoshina, ele entra em contato com a sala de operações para entender o que está acontecendo, e a assistente informa que vários kaijus apareceram na base e começaram a investir um ataque aéreo contra eles, e além disso, ela informa que a força dos inimigos varia entre 6.0 e 6.5 pontos. Nisso, Hoshina nota a ausência da capitã Ashiro e decide dar as ordens no lugar dela, então ele começa pedindo para os soldados do turno da noite irem aos seus postos de combate junto aos dos outros turnos. Dito isso, Hoshina ordena que eles prendam todos os kaijus na área de treino, e ao analisar mais a situação, ele nota que não há estragos no exterior, que significa que o objetivo daqueles kaijus é apenas atacar a base deles. Enquanto isso, Kafka fica do alto do prédio observando toda aquela situação desesperado, e logo nota que os kaijus dessa vez são kaijus do tipo Dragonete, uma espécie muito difícil de lidar. Nisso, Kafka entra em contato com Hoshina e explica que em cada ano são registrados 10 kaijus do tipo Dragonete, e todos têm uma característica em comum, que no caso é a individualidade em suas ações, e levando isso em consideração, Kafka estranha o fato deles estarem trabalhando em bando. Então Hoshina sugere que haja um líder por trás daqueles Dragonete e daquele ataque repentino, porém não poderia ser um líder comum, mas sim um ser inteligente que possui um objetivo
objetivo muito claro em mente, além de força para conseguir comandar os Dragonete. E ao fundo, o líder finalmente aparece. Nisso, Roshina desliga sua ligação com Kafka para cuidar daquele assunto. Em seguida, o ser à sua frente começa a falar, deixando todos surpresos. Ao ver que Roshina é o responsável pela base no momento, o Kaiju líder afirma que ele será a sua presa. Então a sala de operações informa que o nível de força desse Kaiju está em 8.3, que no caso é o mesmo nível de força que um Daikaiju possui. Nisso, Roshina pede para Ikaruga assumir o comando contra os Yoju e diz que o seu objetivo seria evitar o máximo de baixas civis que for possível e manter a base em funcionamento. E durante a conversa dos dois, eles são interrompidos pelo Daikaiju, que tenta atacar Roshina diretamente, porém ele consegue se esquivar a tempo de ser atingido e diz ao Ikaruga que ficará responsável por acabar com aquele Daikaiju, e o monstro por sua vez começa a rugir, anunciando o começo do seu extermínio em massa. Nisso os Dragonete começam a rugir também, então Roshina nota que eles realmente estão obedecendo o líder Daikaiju, e o alvo deles, de fato, era a base o tempo todo. Enquanto perde tempo analisando esses fatos, Roshina é surpreendido por ataques do número 10, e nota que o monstro possui uma força descomunal, como se ele tivesse sendo atacado por um meteoro. Portanto, Roshina deduz que acabará morto caso receba o único golpe desse. Então ele volta a desviar dos ataques do inimigo, mas logo começa a passar sufoco, afinal esse Daikaiju ainda é mais forte do que o Kaiju número 8, do qual está planejando matar também. Enquanto isso, Ikaruga lidera os soldados do confronto aos Yoju e sugere que todos troquem suas munições para cartuchos vibratórios, e de repente Kafka aparece por lá e aconselha todos a atirarem apenas nas costas dos inimigos, afinal os Dragonete são similares aos Kaijus registrados em 2003, e ao ouvir a voz de Kafka, Ichikawa diz que estava preocupado com ele, e Kafka por sua vez explica que estava muito ocupado falando com o vice-capitão sobre esse ataque repentino dos Kaijus. Dito isso, ele volta para o tema principal da conversa e diz que o núcleo desses Kaijus certamente está nas costas, portanto é lá que eles devem atirar. Nisso Ikaruga faz o que Kafka está sugerindo e pede para os soldados distraírem o Kaiju pela frente, enquanto os outros atacam o núcleo pelas costas. Nisso, um grupo de soldados dispara no monstro pela frente, enquanto Haruichi, ele começa a contornar o Dragonete para alcançar as suas costas, e ao conseguir isso, ele posiciona sua mira na criatura, mas antes de conseguir dar o primeiro disparo, ele é surpreendido por outro Dragonete, que parte em defesa de seu companheiro. Nisso, Haruichi nota que os monstros são muito bem coordenados, e isso deixa sem saber o que fazer, porém Kikoru diz que ainda há um jeito de acabar com esse Yoju, e ao ouvirem ela tão confiante, todos se questionam de qual método ela pretende fazer. Nisso Kikoru parte para cima do Yoju pela frente e consegue matá-lo ou golpeá-lo com uma força descomunal. Feito isso, ela se lembra de um dia em que estava no laboratório de armas de base, pois os líderes decidiram entregar uma arma especial de alta patente para ela, e ao ver isso, Kikoru se questiona do porquê lhe dariam um equipamento tão poderoso a ela, e a comandante Ashira explica que eles estão registrando um número maior de incidentes envolvendo Kaijus, e como Kikoru é o poder mais forte na base depois deles, Mina e os outros decidiram transformá-lo em um dos pilares da força de defesa. Dito isso, Mina oficializa Kikoru como a terceira força principal da organização, ficando abaixo apenas dela e de Roshina. E voltando ao presente, Ikaruga fica surpreso com o poder destrutivo daquele novo equipamento da garota, e quando a Kikoru, ela promete que não deixará os Kaijus fazer exatamente o que bem entenderem na sua base. Nisso, um dos monstros dispara um esplendor vermelho na direção dela, porém ela se lembra de quando Roshina ensinou como criar uma onda de choque com seu novo armamento, então ela coloca esse ensinamento em prática e ataca o Yoju com a técnica queda de relâmpago, e o finaliza com a segunda técnica corte da água, destruindo assim o núcleo do Yoju. Enquanto isso, Ikaruga e Ichikawa ficam de longe observando a luta da garota, e Ichikawa nota que essa arma bruta combina muito com a personalidade agressiva e briguenta da Kikoru, e de repente um outro Dragonete vai para cima dela, porém ele é neutralizado por munições congelantes disparadas por Ichikawa. Feito isso, ele prende o Kaiju novamente, impedindo que ele possa voar, enquanto a Kikoru, ela finaliza o Yoju com a sua terceira técnica, denominada Meia Lua. E ao finalizar o monstro, ela pede para Ichikawa lhe dar suporte caso seja capaz de acompanhar o seu ritmo. Enquanto isso, Haruichi e o seu companheiro decidem agir também para não ficarem para trás, e Haruichi sugere que eles ataquem por trás dos Dragonete que estiverem distraídos. E quanto a Roshina, ele nota o bom desempenho de Kikoru em liderar a equipe, embora isso seja muito útil naquela operação, ele ainda assim acredita que o Daikaiju será um grande problema. Nisso, o monstro volta a atacá-lo ferozmente, deixando a equipe da sala de operações apavorada, e no meio da luta, Roshina nota que o monstro está aparentemente se divertindo com aquela situação. Nisso, o Konoge libera a terceira porta da base, então Roshina tenta levar o Daikaiju para lá, porém o monstro simplesmente quebra a porta e reafirma que um simples humano jamais conseguirá derrotá-lo, pois ele é temido e imbatível até mesmo entre os próprios Kaijus. Dito isso, ele finalmente consegue acertar um golpe em Roshina, jogando para longe, porém o vice-capitão arranca o braço do Kaiju nesse processo. Em seguida, pede para o Konoge para abreviar o protocolo, pois a situação demanda uma certa urgência. Além disso, ele acredita que não haverá problemas aos outros soldados enquanto ele estiver na área de treino com o Kaiju. Nisso, ele libera o seu poder de luta em 92% e parte para cima
cima do Kaiju prometendo exterminá-lo de uma vez por todas. Enquanto isso ocorre, Minase corre perigo ao enfrentar um dos Yojo, então Kafka começa a correr na direção dela para salvá-la, mas ao ver que não vai conseguir chegar a tempo, apenas correndo, ele ativa parte de sua forma Kaiju, e assim Kafka consegue correr mais rápido e salvar a garota a tempo. E ao notar ele tão hábil, Minase deduz que ele finalmente tem aprendido a usar o seu traje, então Kafka disfarça dizendo que o palpite dela está certo, afinal, agora ele também é um soldado oficial. Enquanto isso, ele se distrai e Yojo aproveita para tentar atacá-los, porém os dois são salvos por Kikoru, que parte para cima do Yojo com toda a sua força. Nisso a garota pede para Kafka e Minase darem suporte aos seus feridos, pois ela e Ichikawa cuidarão dos kaijus enquanto isso. E antes deles partirem, Ichikawa pede para Kafka não fazer nenhuma loucura dessa vez, pois agora ele é definitivamente um soldado e poderá ser punido caso faça algo errado. Dito isso, ele e os outros partem para cima do Yojo, e Kafka fica surpreso ao vê-los agindo de maneira tão coordenada. Nisso a sala de operações informa que os reforços já chegaram. Nisso os pelotões Kikoru e Agatsuma confirmam a derrota dos kaijus, e quanto ao pilotão Takao, eles se posicionam para derrubar os Dragonettes com as suas munições congelantes, e no meio desse tempo, a área dos armazéns é recuperada pelo pilotão Itakura, e ao ver a base sendo reconquistada, Kafka nota que está tudo bem, então ele se apressa para resgatar os soldados feridos. Enquanto isso, Hoshino afirma ao Kaiju que ele comprou briga com as pessoas erradas, afinal, ele sairá derrotado daquela batalha. Nisso, Kaiju parte para cima e Hoshino segue cortando as suas juntas, até que de repente o Kaiju se acostuma com a forma de ataque dele e decide contra-atacar, porém Hoshino engana usando a sua segunda técnica, chamada de corte transversal, acompanhada do corte cruzado. Feito isso, o monstro é picotado em várias partes, porém ele se regenera e volta a atacar Hoshino com ainda mais força, pois finalmente o reconheceu como um oponente à sua altura. E durante a luta, Hoshino o corta diversas vezes, até que finalmente consegue achar o núcleo do monstro e o ataca com a sua sexta técnica. Nisso, Okonogi comemora por achar que o monstro já havia sido derrotado, porém todos começam a sentir uma sensação estranha vindo do Daikaiju, que por sua vez assume um corpo ainda maior, e além do mais, o núcleo da criatura muda de lugar, deixando o trabalho de Hoshino ainda mais difícil. Em seguida, o Daikaiju solta um vapor em toda a área de treino, aumentando ainda mais a temperatura do local, que por sua vez aumenta a força dele. Nisso, Hoshino nota que o nível de força do monstro saltou para 9.0, e no meio da luta, Hoshino nota que além de ser muito forte, o Kaiju aparenta estar se divertindo a lutar contra ele, demonstrando estar muito confiante em relação àquela luta. Porém, Hoshino consegue localizar o núcleo do inimigo ao picotá-lo em diversas partes, e se surpreende ao ver que o núcleo do Kaiju é tão pequeno. E quanto à sala de operações, todos ficam empolgados com a possível derrota do Kaiju, porém o inimigo se levanta e toma uma forma muito maior do que antes, enquanto aumenta sua temperatura corporal, e conforme a temperatura aumenta, a sua força acompanha o mesmo ritmo, tornando o Kaiju ainda mais poderoso. Nisso, Konomi informa que a força atual do Kaiju está em 9.0, portanto, ela acredita que o vice-capitão não dará conta daquela criatura sozinha. E quanto ao Kafka, ele nota que Hoshino está em sérios apuros, porém o vice-capitão parte para cima do Kaiju, mesmo estando em desvantagem, e o ataca com a habilidade retorno cortante, e volta a fugir do inimigo para ganhar espaço. Nisso, o Kaiju manda parar de correr, mas Hoshino segue com seu plano de atacar e fugir para se defender, mas enquanto ataca, ele nota que a sua lâmina é incapaz de atravessar o Kaiju, tornando a sua luta ainda mais difícil. Então Hoshino nota que precisará usar a velocidade para acertar o núcleo nas costas do Kaiju, afinal, esse é o único jeito de vencer um inimigo desse nível. Mas de repente, ele é informado que a sua emissão máxima já está sendo usada há 10 minutos, portanto Konomi manda desligar o aparelho, porém Hoshino decide continuar lutando com 1 minuto que lhe resta. Nisso, o Kaiju explode um míssil na direção de Hoshino, então ele decide usar a cortina de fumaça que se formou ao seu favor, e tenta atacar o Kaiju de surpresa com a sua sexta técnica, porém a criatura percebe a movimentação do vice-capitão e o ataca, jogando Hoshino para longe. Nisso, a emissão máxima é cancelada automaticamente após exceder o limite do tempo de uso, e ao verem o vice-capitão gravemente ferido, todos da sala de operação entram em desespero. Nisso, Hoshino tem uma memória do seu passado, onde seu pai afirma que a Era das Katanas já estava acabada, portanto, ele aconselha o seu filho a desistir de entrar para a força de defesa. E voltando ao presente, Konomi continua desesperada gritando por ele, então Hoshino pede para todos ficarem tranquilos, pois mesmo após ter recebido aquele ataque, ele ainda está vivo, afinal Hoshino deixou seu escudo no máximo, justamente para evitar ser morto por um dos ataques poderosos do Kaiju. No entanto, Hoshino se questiona sobre o que fazer tendo em vista que a sua emissão máxima foi perdida. Nisso, ele pergunta sobre a situação do lado de fora e Konomi explica que os civis já foram quase todos evacuados, e além disso, eles estão conseguindo manter os Yojo sob controle. E ao ver isso, Hoshino fica aliviado e se sente motivado a cumprir com o seu papel também, mas ao vê-lo tentando lutar naquelas condições, Konomi o aconselha a parar, mas o vice-capitão segue firme e ataca o Kaiju com a sua técnica de extermínio chamada golpe vazio, e ao ser atingido por um golpe tão fraco, o Kaiju finalmente entende que Hoshino não pretendia matá-lo com as suas armas, pois elas por si só não são fortes o suficiente para isso. Então Hoshino é atingido por um outro míssil do inimigo. Nisso, ele se lembra novamente da conversa que teve com seu pai, onde ele lhe informava que o seu poder de combate liberado com arma de fogo é muito baixo, portanto ele volta a
mandar Hoshina desistir de entrar para a força de defesa. E além disso, ele explica que a cada ano que passa, estão surgindo cada vez mais kaijus gigantes, e como o garoto só sabe usar espadas, ele certamente acabará sendo morto em algum momento. Meu amigo, se tu vê o que um tal de Levi faz com um titã gigantesco usando 2 giletes, tu tá brincando, pô. E quanto ao Hoshina do presente, ele continua se esforçando, mesmo enfrentando toda essa dificuldade. Porém, ele se lembra de uma outra coisa que Mina havia lhe dito. No caso, ao descobrir que ele era especialista em espadas, ele já acha que ela vai mandá-lo embora. Porém, ela decide chamar ele para integrar a sua equipe, pois a habilidade dele com a espada lhe será muito útil. Afinal, ela não se dá muito bem com nenhum tipo de lâmina. Dito isso, ela estende a mão na direção de Hoshina e pedindo para eles formarem uma aliança. E para honrar a confiança que Mina depositou nele, Hoshina segue firme enfrentando o Kaiju, arriscando até mesmo a sua própria vida. Nisso, ele volta a atacar o inimigo com as mesmas técnicas de antes, quando de repente o Kaiju consegue pegá-lo. Então Kafka observa a cena de longe e decide partir ao ataque para salvar o capitão. E ao ver que Kafka pretende se transformar em Kaiju de novo, Ichikawa logo se preocupa, pois se ele ativar a transformação agora, ele não conseguirá escapar depois. Então Ichikawa pede para Kafka desistir daquela ideia, porém ele continua em frente e diz que a vida de seus companheiros são mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas antes de Kafka assumir a sua forma Kaiju por completo, Mina aparece bem na hora e dispersa o monstro de Hoshina. Em seguida, Mina começa a bombardear o Kaiju, porém ele logo se regenera uma velocidade impressionante, tornando os ataques dela praticamente inúteis. Nisso, Konomi informa que o núcleo do monstro fica nas costas, entre a quarta e a sexta vértebra, e ao receber essa informação, Mina se prepara para o seu ataque, enquanto Hoshina, ele parte para cima do Kaiju novamente, e começa a atacá-lo de forma a limitar a sua mobilidade, pois assim o Kaiju se tornará um alvo mais fácil. Nisso, Konomi se desespera ao ver Hoshina prosseguindo com a luta, e o lembra que o traje dele já chegou ao seu limite, enquanto Hoshina, ele percebe que a sua força de fato já está quase acabada. Então Kikoru vai ao seu auxílio, mas ao atacar o Kaiju, ela nota que não tem força suficiente nem mesmo para arranhá-lo, porém Hoshina pede para ela atacar a ferida do Kaiju após ele abrir a couraça. E ao colocar esse plano em prática, o Kaiju cai ao chão gritando de dor, porém Kikoru é jogada para longe e começa a passar mal devido ao superaquecimento do seu traje. Mas ao ver o estado em que o Kaiju ficou, Hoshina nota que aquele ataque já será o bastante para acabar com ele. Nisso, Mina volta a atirar contra o Kaiju e expõe o seu núcleo. Então Konomi afirma que ela só tem uma última munição para disparar. Nisso, os Yoju tentam atrapalhá-la, porém os outros membros da força de defesa partem ao ataque para dar auxílio à capitã. E quanto ao Hoshina e os outros, eles continuam atacando o Kaiju para evitar que ele consiga regenerar a área que expõe o seu núcleo. Enquanto isso, Mina prepara o seu golpe final e antes de dispará-lo, ela reconhece o valor de Hoshina e afirma que fez bem em torná-lo seu vice-capitão. Dito isso, ela dispara contra o Kaiju, o atravessando junto com seu núcleo. Ao fim do combate, todos comemoram a vitória e Hoshina vai até Kikoru lhe parabenizar por sua excelente performance nos momentos finais do combate. E já Kafka, ele fica emocionado ao ver toda aquela cena e afirma que o seu sonho de entrar para a equipe de defesa sempre esteve correto, afinal, todos seus companheiros fazem aquele trabalho valer muito a pena e ele queria muito estar junto deles. E quanto ao Ichikawa, ele zomba seu amigo ao ver aquela cara de choro feiosa dele. Nisso, Kafka afirma que o garoto é realmente muito frio, mas Ichikawa sorri e diz que o trabalho dele na força de defesa está apenas começando, portanto ele promete dar o seu melhor pelo bem da organização. E ao ouvir isso, Kafka limpa suas lágrimas e se motiva a fazer o mesmo. E quanto ao Hoshina, ele decide ir com a capitã cuidar dos Yojo, porém Mino manda ir descansar agora. Nisso, os outros membros da força de defesa aconselham ela a ir fazer o mesmo, caso contrário, o traje dela acabará superaquecendo, devido aos tiros de alta potência que ela acabou de disparar. Portanto, eles pedem para ela deixar os Yojo para eles cuidarem. Enquanto eles conversam de forma descompromissada, uma misteriosa concentração de massa surge no céu, e os Yojo, por sua vez, começam a entrar naquela massa estranha. Nisso, Konomi descreve aquela coisa como uma bomba gigante de Yojo, e informa que a concentração de massa está aumentando em níveis de energia para explodir logo em sequência. E analisando aquela coisa, Konomi estima que o poder explosivo desse conglomerado de Yojo seja equivalente a 20 quilotoneladas de TNT. Em outras palavras, essa é uma explosão equivalente a uma bomba nuclear. Nisso, os membros da Força de Defesa começam a atirar na concentração de Yojo e naqueles que estão tentando entrar. Porém, Hoshina pede para eles não fazerem isso, e quanto a Mina, ela afirma que eles não terão tempo de destruir aquela coisa, pois ela chegará ao chão e explodirá tudo ao seu redor. E de repente, o Kaiju atrás deles começa a comemorar, dizendo que não conseguiu vencer eles, mas agora eles estão empatados. Nisso, eles até pensam em correr, mas provavelmente não daria tempo. E então Kafka começa a correr em direção àquela massa, e Hoshina começa a mandar ele parar, pois não tem muito que Kafka possa fazer indo até lá. Mas no meio disso, ele estranha Kafka estar correndo tão rápido, e pensa que já teve suspeitas, mas pensa que não quis acreditar, pois em algum momento ele começou a gostar de Kafka. E assim ele ativa sua forma Kaiju, deixando todos ao redor surpresos. Nisso, Konomi informa que eles detectaram um novo Kaiju de nível de força 9.8. No caso, era o Kaiju número 8 que eles tanto procuravam. E ao ver essa cena, Hoshina confessa que já sabia disso, mas deixou essa possibilidade de lado. Nisso, Kafka começa a se desculpar com todos por precisar ter mentido para eles, e se desculpa também com Ichikawa por não poder cumprir o que prometeu a ele. Afinal, Kafka precisou revelar a sua identidade como Kaiju
número 8. Nisso, Ichikawa grita para ele que aquilo é uma loucura, porém Kafka afirma que todos colocaram suas vidas em jogo durante aquele combate, portanto ele deve fazer o mesmo. Dito isso, Kafka começa a ativar diversos propulsores pelo seu corpo, fazendo com que buracos apareçam na sua perna, e com ele usa aquilo para voar. Então ele voa diretamente até a bomba, e com um único ataque ele consegue jogar aquilo para longe, fazendo ela explodir longe da cidade de todos. Então ele volta para o chão, criando a sua barreira e protegendo algum dos membros que ficaram atrás dele. Então Kafka sente seus braços e pernas pesando muito, como se fossem cair. Portanto, ele deduz que esteja velho demais para tentar pagar de herói. E após o efeito da bomba passar, aquelas pessoas que estavam atrás dele se levantam, e Mina vai até ele, o chamando pelo seu nome, mas logo em seguida ela se corrige e o trata como Kaiju número 8 e anuncia a sua prisão. E ao ser informado sobre o ocorrido, o vice-capitão das forças de defesa fica espantado, pois além de Kafka ser um Kaiju, ele ainda possui o poder de um Dai Kaiju, que no caso é uma das formas mais fortes dessa espécie. Portanto, Itami decide começar a se mover para resolver a situação. Nisso, um dos homens à mesa sugere que eles mantenham essa informação longe dos veículos da imprensa, para evitar que mais luz venha ao caso. E além disso, ele comenta sobre um boato de um país que começou uma pesquisa para implantar tecidos de Kaiju em humanos. No entanto, ele duvida dessa hipótese, afinal, eles já teriam visto um humano com pele de Kaiju caso isso realmente fosse verdade. Quanto ao Itami, ele sugere eliminar Kafka e usá-lo como uma arma da força de defesa, porém, ao ouvir isso, outro membro sugere que eles utilizem Kafka primeiro como uma arma viva. E então o general-diretor Isao Shinomiya diz que eles devem deixar essa discussão para depois de examinarem Kafka. Enquanto isso, ele segue preso em uma sala isolada, enquanto é estudado por cientistas da corporação. E após passar um dia inteiro de reclusão, Kafka se questiona sobre o que acontecerá a partir de agora. Nisso, ele se lembra do que a Kikoru lhe disse, sobre eles utilizarem o corpo dos kaijus mais fortes como arma, portanto, ela sugere que isso ocorrerá com ele caso ele seja descoberto pela organização. Nisso, Kafka se lamenta por ter estragado tudo justo agora e deduz que Mina deve estar desapontada com ele. E de repente, Mina aparece na sala junto com a sua equipe e diz que irá transportá-lo para uma instalação do QG. Ao passar pela equipe de segurança, Kafka se sente um completo idiota, ao ponto de nem conseguir olhar aos olhos do seu amigo Ichikawa. Afinal, ele acredita que o garoto esteja espumando de raiva pelo que ele fez. Nisso, ele sobe no veículo para ser transportado, e antes de ir embora, Ichikawa chama a atenção de Kafka e diz que ele ainda retornará para a força de defesa. E então a porta se fecha, e então Mina fala que vai fazer Ichikawa pagar 50 flexões por ele ter conversado em um momento indevido. E, além disso, ela aproveita o fato de não haver câmera naquele local e diz que ficou espantada quando viu eles protegendo em sua forma Kaiju. No entanto, ao ver ele correndo no mesmo momento para salvar todos, ela sentiu que essa ação era do feitio dele. Portanto, Mina afirma que está reunindo testemunhas e imagens para ajudá-lo no máximo que puder, pois se eles puderem provar que Kafka é um humano, ele ainda poderá ser salvo. Nisso, ela explica que a terceira divisão não o considera como um inimigo. Dito isso, ela volta a conversar com ele de forma mais séria, com uma capitã da força de defesa, e diz que ele será transferido para a base marítima Ariake. Mas enquanto ela explica a situação dele, Kafka interrompe e pergunta se ele ainda pode continuar pensando em ficar ao lado dela. Nisso, ela responde que sim e afirma que ficará aguardando. Então Kafka começa a chorar ao ouvir isso. Dito isso, o veículo começa a se mover. Então Ichikawa fica para trás, presenciando seu amigo partir. Enquanto a Hoshina, ele bate continência em direção ao caminhão. Então Itami pergunta o que ele está fazendo e ele fala que está saudando a sua capitã. E Itami fala que é bom ele estar fazendo isso, pois eles são restritamente proibidos de saudar um kaiju naquela organização. Ao chegar na base marítima Ariake, Kafka é preso novamente. Nisso, vários dias se passam desde a sua nova prisão. E quanto aos novatos da força de defesa, eles continuam pensativos sobre o que aconteceu com Kafka. Nisso, Haru expressa o espanto com aquela situação, dizendo que ele ainda está sem acreditar que o velhote era o kaiju número 8 esse tempo todo. Nisso, uma garota relata que ele já salvou de um kaiju, e além disso, ela afirma que sempre era muito divertido treinar ao lado dele. Ao ouvir isso, Haru se lembra que Kafka também já o salvou. Mas ainda que todos gostem dele, o ex-militar explica que não são eles que decidirão o que acontecerá com Kafka a partir de agora. E quanto ao Haruichi, ele concorda com seu colega, afinal, se tornar um kaiju é algo muito sério, principalmente quando o assunto é a força de defesa. E, além disso, Haruichi explica que se essa informação vazar, irá gerar um pânico entre todo mundo, pois se um kaiju humano de fato existir, as pessoas vão ficar desconfiadas uma das outras, achando que a pessoa ao seu lado também possa ser um kaiju. Ao explicar isso tudo, Haruichi afirma que essa é uma situação muito complicada para eles se meterem. Enquanto isso, Mina pede para Obanai reunir alguns documentos a respeito de Kafka para ela. E já Hoshina, ele segue pensando em tudo que aconteceu. Isso, um outro membro da força de defesa vai até ele e pergunta o que ele acha que acontecerá com Kafka. E Hoshina afirma que Kafka deve voltar para eles, pois quando os dois lutaram, ele não usou toda a sua força, mesmo estando em sua forma Kaiju. Portanto, Hoshina pretende trazê-lo de volta para eles lutarem de igual para igual. Enquanto isso, Kikoru vai até Isao e quase o chama de pai, mas ela se conserta falando com ele formalmente. Então pede para que eles não executem o Kafka, pois o mesmo já salvou a sua vida. Porém, mesmo com a sua filha pedindo esse favor, Isao chama ela de tola e manda ela esquecer aquela vergonha. Nisso, ele entrega um raio-x do peito de Kafka, onde na verdade é demonstrado que há um núcleo no peito de Kafka, onde deveria ser o seu coração. Portanto, Isao afirma que Kafka não é um humano, mas
mas sim um kaiju, como aqueles que mataram a mãe de Kikoru. Dito isso, ele manda a garota sair de sua sala, ao se virar de costas, Kikoru retorna novamente e diz que ainda prefere acreditar em Kafka. Enquanto isso, cientistas voltam a fazer alguns experimentos nele, e Kafka por sua vez continua pensando no que Ichikawa lhe disse, e sente que deve voltar para a base o quanto antes, pois ele ainda tem muito a dizer para seus amigos. Enquanto isso, Mina chama Ichikawa e os outros na sua sala, e diz que eles serão transferidos para outra divisão de forma temporária. Afinal, com o último ataque, a base Tachikawa perdeu 75% da sua capacidade total, portanto o local se tornou ineficiente para treinar novos recrutas. E além disso, Mina diz que com o surgimento repentino de 2 Daikaiju, o comando passou a ficar muito desconfiado, acreditando que todos esses incidentes estão conectados de alguma forma. Portanto, há uma chance de aparecer ainda mais kaijus daquele nível, e para conseguir combatê-los, eles devem deixar os novos recrutas muito bem preparados. Nisso, Mina informa que os recrutas mais talentosos de todas as divisões serão treinados fora das restrições da divisão, mas ao analisar toda a situação, Haruichi suspeita de que eles estejam se separando para monitorá-los, afinal todos ali eram bem próximos ao kaiju número 8. Nisso, Hara afirma que se esse for o objetivo da força de defesa, ele não compactuará com nada, então Mina diz que eles realmente estão certos em se preocuparem com Kafka, porém ela deixa claro que essa transferência de divisão não tem nada a ver com ele, e Ichikawa confirma sua colaboração, e após essa reunião, Haruichi ouve seu colega passando em sua direção, conversando com alguém ao telefone, e pedindo a ajuda dessa pessoa para salvar um amigo. Ao conversarem um pouco entre si, Aoi deixa o local, porém Haruichi o chama. Nisso, Aoi explica que estava conversando com seu amigo comandante da FDA, e a sua intenção era pedir o ex-comandante para lhe apresentar alguém que pudesse ajudar o Kafka. Ao ouvir isso, Haruichi fica surpreso, pois não esperava ver seu amigo pedindo favores a outras pessoas. Então, Aoi afirma que não quer perder nenhum de seus amigos, afinal Kafka é membro da terceira divisão assim como eles. Enquanto isso, Kafka decide arrumar um jeito de provar que ele é humano, para assim conseguir voltar para casa o mais rápido possível. E para começar, ele precisa primeiro fazer os cientistas ao redor o ouvir. Mas de repente uma porta se abre e Isao começa a ir na direção dele, demonstrando estar muito irritado. Nisso, Kafka grita dizendo que ele não é o kaiju, como eles pensam, e então Isao dá prosseguimento com o processo e pede para desamarrarem Kafka. Nisso, os cientistas tentam relutar, pois o kaiju número 8 é extremamente perigoso. Porém, Isao lembra de que ele é o diretor-general, portanto todos devem apenas obedecer às suas ordens sem questionar. E além do mais, Shinomiya afirma que se Kafka for mesmo um Daikaiju, ele poderia quebrar aquelas amarras tranquilamente, e fala que ele só está sentado ali porque ele quer. E ao ver o rumo que tudo está tomando, Kafka se sente mais confiante, pois acredita que eles ao menos irão ouvi-lo. Mas ao invés disso, Isao simplesmente começa a atirar em sua direção, e Kafka precisa transformar seus braços para parar aquela bala. Então Isao chega perto dele e crava seus dedos no corpo de Kafka, pegando um pouco do seu sangue, e ele fala que uma criatura que pode resistir a tiros com certeza não é humano. E feito isso, Isao dá o sinal para os cientistas ativar a FS-10002, que no caso é o armamento que possui os drivers e as células do kaiju número 2. E além disso, Isao afirma que esse será o equipamento que ele utilizará para eliminar o kaiju número 8. Nisso, Kafka decide lutar em sua forma normal, para provar que é na verdade um humano, mas logo ao levar o primeiro ataque, ele tem seu braço completamente decepado. Em seguida, Isao dispara o seu segundo ataque, jogando-o para longe. Nisso, Kafka ativa sua transformação kaiju pela metade, e então Isao volta a atacá-lo sem dar tempo para ele se defender, e Kafka por sua vez nota que o inimigo de agora possui ataques fatais, portanto ele começa a correr para evitá-los, até o seu traje superaquecer. Mas conforme a luta se desenvolve, Isao consegue alcançá-lo e o ataca múltiplas vezes. Nisso, o corpo de Kafka vai automaticamente tomando a forma de kaiju, mesmo contra sua vontade. Ao se lembrar de sua luta contra o Daikaiju, ele nota que seu corpo reagiu da mesma forma na hora, então Kafka finalmente entende o que está acontecendo, e diz que seu corpo está reagindo ao Shinomiya. Enquanto isso, Itami explica que o Daikaiju número 2 quase destruiu Sapporo em 1972, e ele no caso foi o segundo kaiju a receber um número devido à sua força desproporcional. E quanto aos trajes dos braços que Shinomiya está usando, Itami explica que eles foram feitos a partir do número 2, porém o único capaz de usar esse traje é justamente Isao Shinomiya. E quanto ao Kafka, ele se lembra novamente de quando Kikoru lhe falou sobre as tais armas especiais feitas de kaiju, e nota que Isao está usando uma delas nesse exato momento. Nisso, Kafka recebe um outro ataque que quase o apaga, e ao tentar desviar dos próximos ataques que poderiam vir, Kafka sente seu corpo paralisado. Nisso, ele olha para trás e percebe que teve as pernas cortadas também. Então, naquela situação desesperadora, ele assume a forma completa. Nisso, Kikoru olha para ele e sente algo diferente vindo de Kafka. Então ele consegue parar o soco de Isao e começa a rugir descontroladamente. E então todos notam que aquele dali não é mais o Kafka que eles conhecem, e no interior do kaiju, Kafka se lamenta por deixar a situação chegar naquele nível. Afinal, seu verdadeiro objetivo era provar para todos que ele sempre foi um humano. Porém, agora que ele se tornou um kaiju por completo, isso já não será mais possível. E então, dentro do corpo do kaiju, ele vê novamente aquele verme que deu poderes a ele, mandando ele matar, matar e matar. E com isso, ele perde o controle totalmente, e aquela fera que assumiu o corpo de Kafka parte para cima de Isao, movido totalmente pelo seu instinto. E então Kikoru, vendo aquela cena dele partindo para cima de seu pai, começa a pedir para Kafka parar, perguntando se ele não era um humano. E ela fala isso enquanto Kafka tá quase na jugular de seu pai. E enquanto treinam, Haru comenta sobre a situação de Kafka, e Ichikawa demonstra não estar tão pensativo quanto a
isso, pois seu objetivo maior é ficar cada vez mais forte. No entanto, ele quer alcançar um nível ainda maior de força em um período de tempo menor, pois assim, ele não precisará mais ser protegido por Kafka. Ao invés disso, ele o protegerá no seu lugar. Nisso, Haru pergunta se ele acredita que Kafka tem chance de retornar. Ichikawa afirma que sim, e quando acontecer, ele quer estar muito mais forte, para que ele não se arrependa por ser fraco. Eu veria se Haru se motiva e decide começar a treinar pesado também, e afirma que não deixará Ichikawa passar. E de repente, os tenentes aparecem na sala para reclamar do escândalo que os dois estão fazendo. Em seguida, os tenentes dizem que aquele é o dia em que será decidido o destino final de Ribiano, e por conta disso, eles estão deixando muito preocupado. No entanto, a tenente ao lado diz que eles já organizaram uma petição e chamaram a capitã Hashiro até o quartel-general de forma repentina. Portanto, eles deduzem que as notícias a esse respeito sejam boas. Que ao chegar ao local, ela descobre que o diretor-geral Shinomiya ainda está examinando o Kaiju número 8. Então, ela aguarda o fim do procedimento em uma sala. Enquanto isso, a luta entre Kafka e Shinomiya continua. Ao analisar os ataques dele, Isao nota que Kafka está simplesmente agindo como um animal. Portanto, mesmo ele sendo muito rápido, Kafka ainda possui muitas aberturas em sua defesa, devido aos seus ataques serem movidos pelo instinto. E no meio da luta, Isao recebe uma sequência de golpes que deixa Kikoru muito preocupada. Porém, ele se levanta e diz que o escudo número 2 o protegeu da morte. Então, Isao decide lutar a sério e usa essa segunda técnica do estilo de luta da força de defesa, e com isso, Kafka é arremessado para longe. Em seguida, Isao tenta achar o núcleo de Kafka, mas sem sucesso. Nisso, Kafka se regenera atrás dele, tendo seu núcleo como base para o seu corpo. Em seguida, os dois voltam a chocar os seus ataques. E ao ver Kafka lutando praticamente com um Kaiju numerado e de igual para igual, Kikoru fica espantada. Nisso, Itami nota que Isao aparentemente não pretende matar o Kaiju número 8. Afinal, se esse fosse o caso, ele já teria o matado enquanto ele ainda estava em sua forma humana. Portanto, Itami deduz que o diretor esteja planejando testar o Kaiju número 8 até o seu limite. Porém, ele ainda não sabe o que exatamente Shinomiya quer com isso. Enquanto Kikoru, ela analisa a situação e sugere que o seu pai esteja, na verdade, tentando dar uma chance para Kafka sobreviver. Enquanto isso, Aoi explica que a sua ideia ao entrar para a força de defesa era salvar as pessoas, mas ao invés disso, ele quem acabou sendo salvo por Kafka. E embora ele seja um Kaiju, Aoi julga as pessoas por suas atitudes. Portanto, ele não discrimina ninguém com base apenas em sua origem. Ao ouvir isso, Haruichi afirma que ele está certo, afinal, a verdade de cada pessoa está apenas atrás de suas ações. E voltando ao Kafka, ele finalmente consegue acertar um golpe em Shinomiya, pois as previsões dele para o inimigo estão começando a ser superadas. E quando ao Kafka, ele nota que precisa dar um jeito de controlar o seu instinto Kaiju. Porém, a batalha entre os dois persiste, com cada um dando tudo de si. Então, o instinto animalístico de Kafka o faz pegar Shinomiya e pressionar contra a parede. Nisso, Kafka, consciente, nota que o diretor-geral acabará morto caso ele não consiga parar o seu monstro interior. E ao olhar para os olhos assustados de Kikoru, ele implora para o Kaiju parar com aquilo. E em seguida, a garota se lembra da promessa que tinha feito a ele, onde ela disse que iria matá-lo caso Kafka se transformasse em um Kaiju que ameaçasse a humanidade. Ao se lembrar disso, Kikoru começa a chorar, pois agora ela sente que precisará colocar a sua promessa em prática. Mas ainda assim, Kikoru quer acreditar que ele é uma pessoa boa. Portanto, ela grita pedindo para ele não se entregar para aquela criatura. Nisso, ele começa a fazer força para retomar o controle, mas logo em seguida é devorado totalmente pelo monstro. E quanto ao Shinomiya, ele afirma que estava esperançoso em relação ao Kafka. Porém, agora ele sente que está tudo definitivamente acabado. Nisso, Kafka começa a boiar em um oceano escuro e sombrio, quando de repente ele vê a imagem de Mina em sua frente, tentando pegar sua mão e dizendo que esperará por ele para sempre. E ao ver isso, ele finalmente consegue retomar o controle e leva o soco que estava indo na direção de Shinomiya para o seu peito. Feito isso, ele afirma que não é o Kaiju número 8, como todos estão achando, mas sim o próprio Kafka Ribiano. E logo ao dizer essas palavras, ele cai no chão sem consciência. E então, o capitão mais forte que temos até então faz sua primeira aparição, colocando a braba no pescoço de Kafka. Mas Isao pede para eles guardarem suas armas. Nisso, o capitão da primeira divisão, Narumi, reclama com Shinomiya, dizendo que ele deveria ter lhe dado um sinal pedindo ajuda. Caso contrário, ele poderia acabar morrendo. E quanto ao Shinomiya, ele pede para a equipe médica ir buscar o Kaiju número 8 imediatamente, pois há a possibilidade de que ele tenha tido seu núcleo afetado. E após isso, os oficiais cobram um posicionamento de Mina sobre o relatório final de Shinomiya. Nisso, eles comentam que ela já vinha prestando atenção em Kafka desde o seu exame de alistamento. Porém, de acordo com as investigações da corporação, eles já se conheciam bem antes disso. No entanto, Mina afirma que nunca mostrou nenhum favoritismo a ele por causa disso. Nisso, os oficiais explicam que o relatório dela será apenas mais um passo naquele processo. Portanto, a declaração que ela fizer não afetará em nada o destino do Kaiju número 8. Afinal, eles não gostariam que ela se sentisse responsável pela decisão que eles possam acabar tomando. E com tudo isso explicado, Mina diz que Kafka deve passar pelas mãos de um especialista, pois só assim eles poderão dizer se ele é um humano ou um Kaiju. E quanto às suas opiniões sobre ele, ela se limita a falar dele apenas como um soldado. Então, Mina lembra a todos que na operação de Samigahara, ele contribuiu para a missão a descobrir os órgãos reprodutores dos Kaiju. E logo após isso, Kafka também ajudou a resgatar os seus companheiros várias vezes, demonstrando toda a sua lealdade a ele. E fora isso, na luta que ele teve contra o número 10, ele foi responsável por destruir a bomba do Yojo, e isso por sua vez salvou a terceira divisão de ser aniquilada. Nisso, os oficiais desdenham dessas conquistas e dizem que ele só conseguiu isso por causa da sua força como Kaiju.
Kaiju. Portanto, isso por si só já prova que ele é de fato um Kaiju. Porém, Mina explica que Kafka já passou no teste de recruta por muito pouco, além de já ter falhado no exame para a Força de Defesa várias outras vezes, e por ele nunca ter desistido de seu sonho de salvar as pessoas, Mina o descreve como alguém persistente e dedicado. E além disso, ela se lembra de um dia em que ele demonstrou total apoio a ela quando Mina estava triste, e para ela, isso é a prova de que ele é demasiadamente humano. Portanto, ela acredita que o fator principal para considerar ele uma pessoa confiável ou não é levar as atitudes dele em consideração. Nisso, um dos oficiais se irrita e explica que eles não estão pedindo as impressões dela sobre o ocorrido. Em seguida, ele afirma que ela está apenas preocupada em defender o seu subordinado. Porém, Isao, por sua vez, agradece o depoimento dela e a manda voltar para o seu posto. Nisso, ela deixa a sala. Em seguida, os oficiais comentam entre si que eles já fizeram a sua parte ao ouvir o que ela tinha a dizer. Portanto, eles já podem dar continuidade à execução sem problemas. Enquanto isso, Kafka explica que a sua intenção ao se perforar era realmente acabar com a sua vida, pois ele queria cumprir com a promessa que fez para a Mina. No caso, Kafka queria dar um fim aos kaijus que tanto fizeram ela chorar. No entanto, ele acorda ao lado de Isao. Nisso, o diretor deixa claro que não está ali para machucá-lo ou fazer qualquer mal a ele. E ao ver que ele está bem, Kafka se sente mais aliviado, pois se algo tivesse acontecido com ele, ele jamais conseguiria encarar a Koro novamente. Então, Kafka pergunta o que acontecerá com ele e a sua atuação na Força de Defesa. E antes de mais nada, Isao aponta para a cicatriz no peito dele, causada pela perfuração que ele causou a si próprio. E em seguida, Isao afirma que se o coração de Kafka fosse mesmo de um humano, ele certamente estaria morto essas horas. Então ele diz que irá revelar a sua conclusão durante a reunião. Mas quanto ao que Kafka é, Shinomi afirma que ele é de fato um Kaiju. No entanto, ficou em aberta a discussão sobre o Kafka ser um aliado ou um inimigo. E no momento, a maioria dos oficiais se opuseram à ideia de que Kafka continue vivo. Eu dizeria se Isao se lembra do momento em que deu sua opinião aos oficiais. No caso, a sua ideia seria tornar Kafka um membro da Força de Defesa, mas sem transformá-lo em arma, como eles fazem com os outros Kaijus. Mas assim que eles ouvem essa ideia, todos os oficiais se colocam contra a decisão de usarem um Kaiju vivo. Afinal, isso é algo perigoso demais a se fazer. E voltando ao presente, Isao julga que Kafka seja capaz de controlar o Kaiju. E além do mais, com o surgimento de vários Dai Kaijus, eles precisarão aproveitar os seus recursos da melhor forma possível. Nisso, um dos oficiais continua se colocando contra a ideia, devido ao fato deles não terem nenhum precedente. E então Isao afirma que isso é uma trivialidade se comparada à defesa do país. Dito isso, Isao lembra sobre os vários desastres que ocorreram há 10 anos envolvendo o número 6. E nesse desastre, 200 soldados e 3 capitães perderam suas vidas. Portanto, eles precisam se preocupar em defender melhor o país, caso contrário, o país irá ruir muito mais facilmente. E então Isao afirma que eles podem aproveitar o enorme poder que Kafka possui e usá-lo como a esperança do país. Nisso, ele dá sua palavra de que o seu plano é o melhor a se seguir. E voltando à conversa dele com Kafka, Isao pede para ele provar que merece continuar vivo. Nisso, Kafka promete que dará o seu melhor para ser reconhecido na Força de Defesa. Enquanto isso, Mina recebe a informação de que a execução do Kafka foi adiada, portanto ela passa a informação para Kikoro, que fica aliviada ao descobrir isso, mas logo em seguida ela se lembra que ainda não há motivos para comemorar tanto, afinal, ela precisa ficar mais forte para deter Kafka na próxima vez em que ele se descontrolar. E quanto ao Iharu, ele comenta alegremente com Ichikawa sobre essa nova informação, porém o garoto afirma que já esperava por esse desfecho desde o início. Enquanto isso, Hoshina demonstra preocupação em deixar vazar a informação de que eles possuem um Kaiju na Força de Defesa, afinal, isso acontecerá de qualquer forma, portanto, Kafka deve dar resultados ainda mais satisfatórios, pois só assim ele poderá calar a boca de qualquer um que ousar criticar essa decisão da corporação. Enquanto isso, o Kaiju número 9 estuda os humanos e suas ações, e diz que já memorizou quase todos os planos da base, pois assim, ele poderá levar o seu plano para a próxima etapa, que no caso, é devolver para os Kaijus todo o poder que caiu na mão dos humanos. E mano, eu só tenho uma coisa pra falar, a próxima temporada já foi confirmada, eu vou trazer pra vocês, e o que o Kaiju número 9 vai fazer agora, muita gente vai ficar chocada, mas vai ser uma das melhores temporadas que estão por vir. Então deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo se você quer que eu traga a próxima temporada, e não esquece de compartilhar esse vídeo daqui com um amigo seu. E bora que bora, rumo aos 600 mil inscritos. Vou ficando por aqui, eu fui!